Fala, galera! Estamos aqui em mais um podcast, o JCast. Vocês estão acompanhando aí, né, e muito ansiosos, porque os convidados de hoje, gente, são sensacionais. Você já ouviu falar em um casal conservador trisal? Para você que se acha muito liberal, isso e aquilo. Hoje, o podcast de hoje, gente, vai mostrar pra vocês o que realmente é um relacionamento trisal, onde realmente existe aí, né, uma divisão de emoções, de sentimento, de grana e tudo mais entre três pessoas aí dentro desse relacionamento. Eu queria muito trazer eles aqui, já faz um bom tempo que eu conheço eles pelas redes sociais. Então, neste podcast a gente vai conversar e conhecer um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas maravilhosas, sobre a história, sobre tudo que eles passam lá no Instagram, e muita gente acompanha, mas não sabe a história, como tudo começou. E a gente vai saber isso hoje. É um prazer que vocês estarem aqui. A galera do Missão Fusca. Estou com a Flávia, tenho o Vinícius e a dona Francisca que não quis vir. Ela não se sentiu à vontade, né? É a senhorinha. Pra ela, sabe? Administrar tudo isso, essa exposição, né, gente? Nós somos só os coadjuvantes aqui, né? Ela que manda na parada, então ela mandou nós viemos, então... Ela não quis. Ela que paga o rolê, ela é a dona da porra toda, né? É isso aí. A gente deve um certo respeito, que ela que patrocina tudo isso aí. A gente vai entender já essa história. Fique com a gente. Gostaria de, antes de começar, estar agradecendo aqui a Liz Imóveis Rústicos. Olha essa mesa, gente, maravilhosa, impecável. Tô me sentindo rico aqui já nessa mesinha. André, assim, ó, um beijo grande pra você. Isso é uma gratidão demais, assim, no meu coração. A mesa ficou linda, ficou perfeita. Eu só tenho a te agradecer de coração mesmo. E essa mesa, a gente vai contar muita história aqui. Se essa mesa falasse, gente... Então, eu gostaria de agradecer. Sigam lá, ele no Instagram também. A gente vai deixar marcado aqui, né? Liz Imóveis Rústicos. Então, o capricho que ele tem de tratar os seus móveis, o brilho que ele dá. E ele faz vários tipos, faz exclusivo, da forma como você quiser. Simplesmente é um trabalho de muito talento, de uma pessoa que faz com carinho, com coração. Obrigada de coração mesmo, André, por essa mesa. Então vamos começar, né, com este café delicioso, com uma cuca gostosa, um cafezinho Bem preto aqui, ó, né? bem joinvilense. Café com cuca, se não for aqui. Não é? É, gente. Mas eu quero conhecer mais vocês dois. Vocês dois são demais, sabia? Obrigada. Demais mesmo. Tamo nativa. Mas a ideia de vocês e tudo mais, aí a galera do Missão Fusca, eu queria primeiro conhecer, porque vocês são um casal, né? E vocês estão casados há quanto tempo? Deixa pra ela falar isso aí. Casados no papel, tu quer ficar de fora da responsabilidade, né? Não, fala que é no papel. Bom, casado no papel mesmo fazem 7 anos. 7 Ah, anos. nem eu esqueci. Eita! Mas juntos, no total, estamos 12 anos. Falem bem pertinho do microfone. 12 anos já que vocês se conhecem, que já, pra mim já tá valendo, já, né? Sim, Porque a partir do momento que tu conhece, já tem toda uma história, A né? gente começou a viver mesmo depois dos 5 anos, que até os 5 anos foi só treta. Só ir de vir. E a gente começou a namorar muito novinho, né? Eu tinha 14 anos e o Vini tinha 17. Caramba, isso é quase uma pedofilia, quase, caralho, eu tava cara. tava Que ali coisa na é beirinha essa? do Porra, tava precipício já, ali, né? Porra, 18 anos fazendo ali pra mais fugir ou mesmo menos da isso aí, porra. né? Porra, Quase, foi porra, quase, foi uma Vinícius. fase... Que meio fase, hein? trevosa. Que fase, hein? E os 4 primeiros anos de relacionamento. Era daquele cara que ficava no portão da 8ª série esperando as gatinhas sair, assim? Hã? Era esse? Da mosca. Ah, meu, conta essa história pra Quase mim. isso. Como é que vocês se conheceram? Todo mundo que está nos assistindo nesse momento quer saber como este casal se conheceu. Conta aí. Eu conheço. Porque pra mim tá parecendo mais um caso de pedofilia aqui quase, gente. Mas a primeira vez que eu tive contato com o Vini foi porque eu tinha uns peguinha com um amigo dele na época, entendeu? Foi quase um fura-olho, foi quase um fura-olho. Mas não aconteceu nada. Não. Puta pé de pano, hein, cara? Foi. Porra. Vacilo Mas meu, quando vacilo eu meu. conheci ele, né, eu tinha um lance aí com outro menino, que era amigo dele de escola. E ele já tava de olho em ti, ó. Eu namorava, na verdade. Tu também namorava? Eu namorava. Pô, que putaria é essa, cara? Realmente, eu não é trisal, hein, galera? É quase um surubão de ramos, hein? Todo mundo tem um passado, tá? Todo mundo tem um passado. Tô amando, já tô amando esse passado, que é bom pra Exatamente, caralho isso aí. Eu vivia na praia, então eu tinha uma namoradinha lá na praia, que Tá. ela morava lá. Tá. E aqui em Joinville era uma outra vida que eu tinha. Ah, tu tinha uma história lá com uma menina e às Exatamente, vezes vinha pra é. Joinville fazer o quê com 17 anos? Não, eu morava aqui, né? Eu ia pra praia pra surfar, A ficava menina lá as também era de férias lá Joinville. e... Ah,
entendi. Então, ela era minhas férias eram lá. E acabei conhecendo a menininha lá e namorava com ela lá. E quando voltava pra cá, eu ia atrás da Flávia. Uma era nas férias e a outra era no... Mais ou menos isso aí, quase isso aí. Ele sabia administrar bem o negócio. Ó, que era... sempre trabalhei com administração, né, cara? Então... Vinícius surfistinha, né? Tá, e aí? Conheceu a Flávia onde? Na igreja, na escola? Não, foi através desse amigo. amigos, eu trabalhava no Shopping Miller na época. E esse menino tinha ido me buscar no trabalho, conheci o Vini dessa forma. Ele foi acompanhar o amigo. Ah, entendeu? era amigo mesmo. Meu melhor amigo ainda. Na época era tipo best friends, entendeu? Eu pensei que era só conhecido. Não, meu melhor amigo, ela só dava cu e bunda. Mas depois desse episódio, eu só fui ver o Vini depois de uns 4 meses, assim. Entendi. E daí eu já tinha terminado, porque, né, aquele lance de adolescente, né? sim. Pega nessa 14 pega, anos Gina, também, né? 14 14 anos, anos, né? Só na mão. Oi, já trabalhava, hein? Ó, trabalhadeira, Oi, hein? a Flávia era Certo, ele trabalhadeira. pensou, essa menina é diferenciada, hein? Não, ainda é. Diferenciada. O vadio do rolê era eu, velho. Eu só andava de skate, eu surfava e E ela tava lá trampando no shopping de segunda a segunda, é? E eu ia lá no shopping lá, ficava lá buscando do rolê. Eu Essa ia era meu... falar, mas eu estudava de manhã e das 2 às 10 eu trabalhava. Não, a É, Flávia não, sempre foi shopping não tem trabalhadora. vida, Isso né? não... Shopping é foda. Tá, e aí, passou esses 3 meses, como é que foi o encontro com ele, assim? Então, e aí a gente se encontrou. Não sei se vocês vão lembrar que há um tempo atrás tinha aqui em Joinville o festival Joinville Mundo Pop. E teve esse festival. Não lembro disso. Eu não sei quantas edições que Tinha, teve, mas enfim, em 2010 teve essa edição. E foi em abril, se eu não me engano. Uhum. Nessa edição a gente tinha sempre uma turma de amigos, assim, em comum, né? Então, juntou todo mundo e fomos pro show. Na época, eu já tava com outro menininho de rolo e tal. Vini também, tava com a namorada, mas também vivia se enrolando com as outras. E nesse show, depois, assim, a gente não ficou junto no show. Ele foi curtir o rolê dele, eu fui curtir o meu. E na volta pra casa, minha mãe me levou, porque eu era menor de idade, então ela me acompanhava nos rolês, né? Ela levou e ela colocou todos os adolescentes dentro do carro. Era um Clio hatch, né? Eu crio hatch. 14 negros dentro do carro, velho. Pensou, porra, essa... 12, velho. Essa sogra era encarnada, hein? Minha sogra é parceira, não. Um salve pra ti, sogra. Te amo. 12 adolescentes dentro do Transformou carro. o Clio numa Kombi. Aí ela ia levar a galera pra casa, né? Foi desovando, Foi desovando. galera. Vini, eu tinha tipo, oi, tudo bem? Não tinha muita amizade, então, mas ele foi junto porque os amigos estavam juntos. Ele já tava de olho em ti, tu nem sabia. Eu não ficava no rolê, né? Eu Essa olhei loirinha. aqui, ó. Aí na frente tava a minha mãe dirigindo, Vini, eu e mais uma amiga minha. Só 4 na frente, só 4 apenas. 4 horas da manhã, 4 pessoas na frente do carro. E Alguém sentou em cima da marcha, hein? Quem foi? Era eu que tava tocando marcha. Não tava bem sentado, Porra, cadê né? essa marcha? Ah, eu vi sentado. Eu levei a bolinha da marcha embora. Conforme o pessoal foi saindo, minha amiga foi pra trás, ficou eu e o Vini na frente, só que eu já tava, tipo assim, no 10º sono, porque no outro dia, 9 horas da manhã, eu já ia trabalhar no shopping de novo. Sim, escrava. E era escrava, exatamente. Shopping, eu já trabalhei em shopping, é Exatamente. foda pra caralho. Então eu já tava dormindo e tal. E quando a minha mãe foi deixar os meninos, né, na casa deles, o Vini foi me acordar. Foi me acordar? Não me acordou, né? Ele foi dar tchau e me beijou. Enquanto eu tava dormindo, eu acordei com o beijo. E aí a minha mãe olhou quando Bafo ele de saiu. onça, nunca me esqueço. Aí quando a minha mãe olhou pra mim, ela falou assim, isso foi um beijo? Aí eu acho que foi, mas Mas tipo um selinho. não, Assim. foi um selinho, tipo, Uhum. um beijo bem Um rápido, beijo de... saiu, tipo, despedida. Tá. Eu falei, porque o menino que eu tava pegando, ele me deu bolo naquele dia, ele não foi. Ó, Então, perdeu o Playboy. tava sozinha, entendeu? E no outro dia, eu no shopping, quem que aparece lá? Me pedindo, um dia depois, me pedindo namoro. Romântico namorar esse contigo, homem. cara, só que ele Desesperado. tava com a outra ainda, guria. Olha só. Mas enfim, quero namorar contigo. Porra, eu não Vini. queria nada sério com o Vini, porque eu tava já de rolinho enquanto menino. E esse menino, no mesmo dia, eu fiquei sabendo que tava me dando perdida. E ele tava, quando eu fiquei sabendo da notícia, ele tava junto comigo, porque tava Falei, implorando pra agora é a namorar. hora, fi. Aí ele falou, agora, ó, o menino nem tá aí contigo, já te deu perdido, eu tô Claro, quero ele tinha as namorar. armas na mão ali, né? Tinha Óbvio. tudo, tinha tudo. Tava A com faca e o e queijo, na mão. velho. Ele me E venceu. vamos, convenhamos, quando foi um pau no cu, né? E é lógico, já tinha dado bolo lá na festa, lá é. no Mundo Pop. Exatamente. E aí, no fim, ele me venceu pelo cansaço. Me encheu tanto o saco. Eu falei, beleza, vamos ficar aqui que eu vou perder. O que eu tenho a perder? nada a Tenho nada a perder, entendeu? E aí começou a história, né? Que foi daí, até os 4 anos, foi daí pra trás.
Até dar 4 anos você se arrependeu Meu Deus. muito de ter feito essa escolha. Olha, não sei quem que se arrependeu mais. Olha, foi uma batalha, velho. Foi. A Flávia era bipolar, tá ligado? Ela era muito bipolar, assim. Mas e o ciúme, quem é mais ciumento? Quem foi Nós mais dois ciumento na éramos época? muito possessivo. Eu era muito possessivo. Eu admito que eu era... Mais, assim. É. Eu não, depois de um certo tempo, né, de um período assim, porque até o 6º mês de namoro, os dois davam perdido um no outro, entendeu? Sim, ainda não era uma coisa... Ele me levava a sério, né, tipo assim, como namorada, porém ele não conseguia desapegar da outra vida. Então, Aham. tipo, ele me dava os perdidos tudo em off, né? Aham. E eu não tava nem aí pra ele. Só que, tipo, ele descobriu os perdidos primeiro do que eu. Aí a casa caiu pra mim, entendeu? Sim. Então, nessa, depois que a gente resolveu namorar sério mesmo, não, realmente, eu quero ficar contigo, só contigo, não vou fazer mais isso, beleza, vamos seguir daí pra frente. Só que, a partir desse momento, como ele era o otário que fazia as meninas sofrer, e eu que fiz ele sofrer, entendeu? Ele virou uma pessoa extremamente possessiva. Então, eu não podia ter contato com outras pessoas, Sim. não conseguia, tipo, até o 4º ano de namoro, eu não tinha WhatsApp nem Facebook, entendeu? A hora que acabou o Orkut, tipo, a Flávia não existe mais dentro de uma rede social. Nem a Flávia Cadê a não Flávia? existe. Morreu? Porque, tipo, já que era pra ser possessivo, então tá bom. Então se eu não vou ter, ninguém vai ter. Ninguém vai ter? Né? Exatamente. Sim. Aí fica os dois fechadinhos naquela bolha. É, Naquela foi- bolha. não, foi uma E fase foi bem- um relacionamento ruim. bem difícil nesses 4 anos, assim. Até porque a gente era muito novo. Eu fui morar com ele, a gente né, se juntou pra morar juntos. Eu tinha 16 anos. Meu, rápido você. É que os pais dela estavam se separando. Louca. É que assim, Sim. ela tava numa fase difícil também, porque ela tava se separando, os pais dela estavam se separando. Entendi. Então ela tava revoltada, nós tava tudo revoltado, então virou todo mundo É, revoltado. Vamos sair desse problema e vamos criar um outro vamos criar um problema problema pra maior nós, cara. ainda. Os pais estavam se separando, então, tipo, nessa separação, logo mais a minha mãe acabou indo morar em outra cidade. E eu fiquei, tecnicamente, morando com meu pai, mas eu passava mais tempo na casa dele do que no meu pai. E aos pouquinhos eu fui levando as tralhas, né? Sim, E- aí começa assim sempre. Deixa a escova de Exatamente. dente, É, deixa o mais ou menos isso aí. chinelo, pega só uma partezinha do guarda-roupa, quando vê só sobra uma gaveta pro Sim. cara. E aí, nesse período que a gente morou junto aí, né, na adolescência, foi um período bem conturbado no nosso relacionamento. É, a Flávia ela acabou se tornando, ficou muito revoltada com tudo que acontecia, qualquer coisa ela explodia. Ela explodia muito fácil. Sim. E eu sempre fui muito do paz e amor, tá? Por mais que eu era ciumento, eu sempre fui muito do paz, eu não queria brigar. Tinha vezes que a gente ia, ela começava a discutir, eu falei, cara, eu não quero discutir mais sobre isso. Que Ela, bom, ela né? olhava pra mim, ela, não, olha pra mim, briga comigo, não sei. Eu falei, cara, não vou brigar. Aí eu já tomei tapão na cara, já várias Apanhou vezes, já. já apanhei várias vezes dela. Lei João da Penha. Eu podia facilmente acionar a lei o João da Penha, mas enfim, né? Nós era Sim. dois adolescentes, então. É, e tu era mais velho também, né? Então, assim, querendo ou não, por mais que pareça poucos anos, quando você está naquela fase ali, entre o adolescente e um cara que já é mais adulto, tá entrando na fase adulta, tem muita diferença. Sim, sim. Depois de velho, lógico. tudo igual, né? Tudo Sim. cai, tudo é Sim. tudo um problemaço. Mas quando você é jovem, tem muito. E ela passando por essas coisas familiares, então ela Sim. tinha que, certo, jogar aquela raiva em cima de alguém. Exatamente. Que era o que tava Eu acontecendo fui o na tua bonificado família, né? da Então, vez. tipo, não posso falar pro meu pai, não posso falar pra minha mãe, eu vou falar pra esse traço aí, quem manda. Exatamente, mais ou Sim, menos isso aí, ele foi isso aí. acabava- Isso, Foi entendeu? isso aí. Ele eu acabava sobrando, descarregando, né, sobrava esses pra sentimentos ele. pra É. ele. Apesar de ele ser, né, a pessoa possessiva, porque eu não tinha esse contato externo, nessa parte, assim, o Vini sempre me respeitou muito, sabe? Uhum. Ele sabia que eu tava surtada, que eu não tava num bom momento, E ele... então ele fazia de tudo pra amenizar, sabe? Uhum. E ainda bem, né? Porque se fosse uma pessoa Não. esquentada, ele já tinha me dado na cara. Dois Não. esquentados, já tinha um Meu se Deus, matado. não, Isso exatamente, que é o que a sem maioria dúvida. dos relacionamentos acaba Exatamente. acontecendo. Ninguém quer Mas baixar a bola. O que aconteceu? Mas antes disso, tipo, quando eu namorava com a outra menina, a Flávia foi a única pessoa, a única das meninas que ficou comigo, mas não me dava bola. Então por isso que eu queria, agora eu quero ela, eu quero ficar com ela. Interessante Aí por isso que isso. onde comecei a mudar, de querer namorar com ela, não só apenas mais uma ficante, entendeu? Uhum. Aí onde despertou algo em mim que deu, agora minha meta é namorar com essa menina, velho. Tipo, um cara é competitivo, um cara... Mas que quase isso vai aí, longe. foi mais ou menos isso aí. Desafio, Foi mais ou entendeu? menos isso aí. Tem muito... Então- Tu acha que tem muito isso hoje em dia, assim, nos relacionamentos? Por que eu tô perguntando do relacionamento de vocês? Eu acho muito lindo e eu gosto muito de falar, porque apesar de eu estar há 10 anos, digamos assim, solteira, por questões das minhas filhas, me separei e tudo mais, eu não sou uma pessoa que fica fazendo propaganda e falando pros outros separarem e achar que a vida de solteiro é maravilhosa. Sim, Eu acho que nas duas tem problemas, tem lado bom e tem lado ruim. sim. Só que quando existe um casal que deu certo, que apesar de todos os perrengues que acontecem, todos os relacionamentos estão juntos, eu acho legal a gente dividir isso com a galera.
Sim. Porque eu acho que falta muito hoje em dia, com essa onda de, querendo ou não, feminismo, meu corpo, minhas regras, posso fazer tudo o que eu quiser e não sei o quê. Tá havendo uma diferença muito grande do que um homem procura numa mulher e do que uma mulher procura num homem. Sim, sim. Tá uma merda, Sim. entendeu? Então, falando disso e da forma como foi tudo que aconteceu entre vocês, a gente vê que, biologicamente falando, querendo ou não, coisas relacionadas a casais, digamos assim, principalmente casais héteros, homens e mulheres Sim. aí, a gente sabe que o homem tem muito essa coisa do instinto de caçador, de querer se sentir desafiado, de não querer tudo muito fácil, de querer as coisas... Quando dificultou, parece que ficou mais... Agora é mais interessante, tá ligado? Né? Tipo Era mais ou menos isso aí. Pô, o que essa mina tá pensando, cara? E a gente só foi ter relação mesmo, sexual, depois de 6, 7 meses. Então, tipo, falei, cara, como é que pode? Até porque, né, era uma criança, né, gente? Pelo amor de Então, Deus. pra mim Difícil. virou mais ou menos isso aí. A gente gosta de falar dessa questão do nosso começo, Sim. porque a gente realmente leva isso como um testemunho. Sim. Não quer dizer que todo relacionamento que é assim vai dar certo, Sim. mas a gente superou muitas coisas. Hoje a gente vive um relacionamento, super saudável. Mas a gente batalhou muito pra chegar onde a gente tá hoje. É que Então a as gente passou pessoas por muita acham que tudo coisa. É fácil, e ninguém tolera mais E a gente, nada a hoje gente em falava dia. pra jovens, a gente trabalhava com jovens, então às vezes tinha jovens que viam a gente como exemplo, mas a gente falava assim, cara, mas peraí, a gente tá já 10 anos junto, 12 anos Principalmente junto. os adolescentes, né? Porque Não escuta foi bem que assim. uma história de namoro adolescente deu certo e acha que a minha também vai dar. Só que não é bem assim. Tu não passou todo o perrengue que Exatamente, a gente então passou, a gente costuma entendeu? contar essa história, não, olha só tudo que a gente passou nesses 4 anos. Foi 4 anos de inferno, velho, na nossa vida, entendeu? Então hoje que a gente vive, meu E, Deus. querendo ou não, nessa fase, vocês foram se descobrindo muito juntos. Porque eu Sim. acredito que mesmo que você tinha 17 anos, você não tinha muita experiência Não, com eu mulher. eu tinha 17 anos, mas eu era muito infantil, então eu surfava, É a o negócio quinta era série surfar. até hoje que eu sei. Exatamente, a quinta Exatamente. série é bater Imagina em mim com e falar mais 17 alto. Com 17 anos, caralho, né? Tipo, porra, Eu tava ela no pegou, auge, eu ela tava no pegou um auge. bebê pra criar, coitada, né? Pô, o que eu vou fazer? Trocar as fraldas desse moleque, dar uma mamadeira pra calar a boca? da quinta série eu tava ali, velho. Então, tipo assim, essa coisa da tolerância que falta um pouco hoje, assim, nos relacionamentos. E você vê que com o tempo as coisas, elas meio que vão se ajustando, né? Em que momento da vida, assim, que vocês perceberam, assim, tipo, passou muita briga, que vocês pensaram assim, não, peraí, vamos levar a sério esse negócio? Vamos fazer acontecer? O que aconteceu, assim, que virou a chave? Vocês lembram? Lembro. Na verdade, a gente tava numa fase, assim, de muitas brigas e chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. A gente terminou sem brigar. Falei, Foi cara... a primeira vez que a gente sentou, conversou e decidimos, não, é o melhor pra nós dois, mesmo havendo sentimentos. Agora é a hora de acabar, porque não tá dando Porque mais não, certo. não dava chegou mais. a rolar essa conversa. Chegou. Nós A gente, tivemos essa porque não dava mais conversa. mesmo, assim. Tá no limite, assim. É. Sim, a Han já tava no limite, os dois estavam infelizes. Uhum. E, enfim, eu já tava com 18, quase 19 anos, Uhum. ele também já tava um pouco mais velho. Então a gente pensou assim, foram coisas pequenas, porque a gente não pode dizer que foi uma super briga que ocasionou o término. Foram Não, vários, né? foi um acúmulo Vários, de vários. É coisas, sempre assim. sim, né? que aconteceram na nossa vida e a gente chegou à conclusão que não dava mais. Aí a gente deu esse ponto final, foi tipo um start na história Uhum. de 2 meses, né? É. A gente ficou separado, a gente saiu da casa dele e tal. Depois de 2 meses, a gente voltou a conversar. Só que sobre teve um porém nesses 2 meses, né? Geralmente a mulher é 2 meses de fossa e depois ela vira o jogo, né? O homem é os 2 meses. Sai pra dar com os dois pés, né? Daí com os 2 pés, Vive realmente, bêbado, assim. pega foi qualquer exatamente uma. Foi isso exatamente isso que aconteceu. Exatamente Tipo, eu isso. dei com os 2 pés, bati o carro, bati moto, tava só, na na fossa, né? Chegando no nível assim que. Falei, não, agora eu acho que vou ter que voltar pra Flávia, porque era ela que me segurava, tá ligado? Isso é uma coisa importante de falar, porque assim, eu converso com todos os universos, né? Eu gosto de saber como todo mundo pensa, como homem machista pensa, como feminista pensa, como pessoas da igreja pensam, como gente que ateu pensa, enfim. Uhum. E quando a gente fala nessa coisa de relacionamento, principalmente esses homens mais machistas, eles falam muito essa questão que o homem, eu acho engraçado, assim, porque eu tenho uma outra forma de visualizar as coisas, né? Não existem regras, mas existe uma que a maioria faz. Sim. Padrão. Então eles falam muito que o homem que o casamento é uma merda, porque mulher só dá prejuízo, porque o cara gasta pra caralho casado, porque não sei o que, casado. Uhum. E eu já acho o contrário. Eu já acho que o cara solteiro gasta muito mais do que casado. Eu acho que quando o cara Eu acho a mesma separa, coisa. de repente ele se separa, pode ser que dele se fode um pouco. Aí pode até ser. Mas enquanto casado, eu vejo muito isso.
Pelo que eu vejo, porque eu tô muito tempo solteira, então eu vejo os homens fazendo muita merda por aí. A mulherada também gasta, mas é diferente, porque pro homem, querendo ou não, por mais que a gente tenha uma sociedade moderna, cara, geralmente ingresso é mais caro pro cara, ele que vai pegar o camarote, aí ele quer pegar um carro legal, daí ele financia o carro, ou pega um, sei lá, Sim. o carro alugado pra né, um carro melhor pra se destacar. Bebida na balada, que é Gasta apavorar com as puta, meninas. com droga, com caralho. Pra comer alguém ele tem que gastar. É. Não importa, ele é alguma coisa. De graça o cara é só na punheta, né? Então ele tem que gastar. E eu vejo assim que ele gasta muito mais. E não só esse gasto, quanto essa loucura de festa em cima de festa, e loucuragem, e bêbado, e daí vai trabalhar desfocado no outro dia, já não rende no trabalho, às vezes perde o emprego, a vida do cara vira uma merda Ele é quase. manhaca. E eu vejo muitos homens falando que, a partir do momento que eles escolhem se relacionar com uma mulher, às vezes não é nem porque ele gosta, é pra dar uma economizada. Já ouvi o cara falando isso. Cara, eu tenho que namorar pra dar uma Eu já economizada, ouvi isso também, já, velho. velho. Eu tenho que economizar, porque daí a mulher dá uma segurada, porque daí eu saio só com uma, entendeu? Porque senão, ferrou, juro por Deus. O meu Às vezes problema não era nem a parte de gasto, o meu problema é que eu fui pro fundo do poço no sentido mas de tu- emocional. Mas tu vê emocional. que é um contexto, o cara vai Sim. beber muito, porque daí não tem Sim. ninguém pra dar uma freada, Sim, né? sim, Pô, não, o cara vai sem freio, sem freio. sem freio, sem porque freio. o homem quando bebe, ele Foi vira 2 rei na meses que eu festa, né? pirei. E nessa questão do Vinícius também, foi que ele perdeu toda a parte de adolescência da curtição, né? E ele É, teve queria, isso tipo, também. aproveitar tudo que ele perdeu naqueles 2 meses. Porque a gente não saía pra balada, porque todas as vezes que a gente Porque ele saiu, brigava. nós brigava. Eu ia, eu já ia pra brigar, tá ligado? Não dava pra ir pra uma Então- balada, não dava pra ir. Assim, ó, o nosso rolê era sempre na casa de amigos, no churrasquinho e tal, porque se a gente fosse pra alguma festa que não envolvesse aquele grupo seleto de amigos, já dava treta. Lugar que ele não Entendeu? sentisse segurança total, fodeu. Exato. É. Na verdade, ele não nem da própria sombra, né? Ele não, Na não época tinha- era bem. Tá fazendo... desconfiava da própria Fez sombra. terapia, Vinícius? Não, Deus mudou completamente. Eu sou outra A pessoa gente já vai hoje, entrar gente. nesse Já é assunto de pouco Deus já- aí. Eu quero saber Não, desse tu vai rolê, tipo, ver. se beber no caso Não. 2 que tu teve, a hora que tu separou dela. Tipo, se beber no caso 2, só faltou a Não. tatuagem na cara, é isso? É mais ou menos isso aí, foi quase isso aí. Tipo Foi isso. quase isso aí. Imagina se tivesse internet igual hoje, os vídeos vindo pra ti assim, olha aqui o Vinícius, ó, me Meu dá só de Deus, cueca cara. na festa. A gente Aqui, foi ó. pro Paranaguá, né? Eu via muito nos encontros de motos. Tá. Eu sempre participei de Dá encontro de muita moto. gente louca nesses É, encontros. cara, a gente foi pro Paranaguá lá, cara, que foi o evento mais loucuragem que eu já vi. Era mulher pelada que tem pra Sim, cima, esses e as encontros de coisas assim. moto, aham. Rolava, cara, foi o evento, eu falei, cara, eu tô no paraíso, eu olhava assim. Aquelas mulheres com aquele Meu Deus, rabão assim, a moto Meu Deus, eu tô acelerando. tudo- tá? eu perdi isso tudo, eu achava. Eu achava que era isso ali. É. Eu tinha perdido isso ali. Eu fui criado pra aquilo ali, eu achava. Uhum. Falei, cara, aí nós voltando de lá, aconteceu um monte de acidente, as coisas. Falei, não é possível, mano. Eu acho Ela que eu deve ter colocado a meu nome na boca do na boca do sapo, sapo, tá fila da certeza, mano. E ela, e daqui a Não, pouco pior- comecei. Pior que a onda de azar dele começou antes da gente namorar, da gente terminar, né? Foi quando você bateu o carro. Em É. janeiro de 2014, ele sofreu um acidente. Gravíssimo. Né, aqui em Joinville, na Nossa. Avenida Santos Santos Dumont ali batia mais 100 por hora, tava E indo trabalhar. se você visse a situação do acidente, era pra ele estar morto. Todo mundo que viu meu carro, o carro da mulher pegou fogo, o meu, cara, eu quebrei o braço em vários lugares, maxilar. Sozinho, tu se perdeu assim? ou Não, tu- eu tava na minha preferência, só que como era 4h30 da manhã, eu tava indo trabalhar, eu subi aquela Santos Dumont voando, eu tava Tá, né? atrasado. Ele sempre andava rápido. Aham. E uma Mas mulher, e não duas tinha. mulheres saíram do motel Vison, ali no topinho do morro. Tinha E acabado de só transar, entraram. cara. E- Aí eu já não sei, né? A Aí história foi uma que história contaram- muito aleatória. E eu tentei tirar, não consegui tirar a tempo e. Aí matou elas? Não, com elas uma quebrou só a cavícula. Mas eu fui o que. Eu fui o que me. Meu, foi bem feio, assim, sabe? Não, pelo menos Fiquei não 11 passou, dias internado. Cara, foi um. Não passou por cima, igual o Miami, né? Né? Nossa, Pô, sacanagem, aquilo, né, velho? Eu vi os vídeos aí. Não vou nem entrar nesse assunto aí, cara. tem mais justificativa aí. É. Não, eu, Foda. assim. Mas é foda, acidente é foda. Não, foi um negocinho, foi um livramento que eu tive ali. Foi o primeiro livramento, digamos assim. Aí um mês, 2 meses depois, já. Não, o outro acidente foi depois que a gente terminou, né? A gente Sim. não tava mais junto. É. Daí eu. Foi tipo 3 acidentes dentro de um ano. Meu entendeu? Deus, aí é foda, hein? Não, foi. Primeiro, antes disso, em finalzinho de dezembro, ali no 2013, eu perdi minha avó, que pra mim era minha mãe. Eu sempre fui criada Nossa. pela minha mãe. Então, pela minha avó. Não vou entrar nesse assunto. Mas ali eu perdi ela, daqui a pouco logo eu bati o carro, daqui a pouco eu bati a moto, daqui a pouco eu bati a moto de novo e terminei com a Flávia.
Tipo, É, muita meu, perda foi ao um, mesmo, né? tipo assim, rápido. foi São uma... várias perdas dentro num de um período ano. curto, né? É, Sim. falei, nossa, mano. Aí daí tu procurou Jesus. Daí, não, na verdade, eu procurei ela primeiro. Tu não ia pra igreja, Não. tinha Sempre essas- tive. Minha família sempre foi da igreja e tal, meus primos e tudo mais. Sempre convidavam a gente, mas eu sempre inventava uma desculpa. Isso sempre foi vida louca. É, Vida sempre louca. foi Sempre do rolê. que, tipo assim, tudo é curtição, entendeu? É. Ele levava poucas coisas a sério, assim. Sim. Então, nesse término, que eu, no caso, fui pra fossa e ele foi curtir, eu fui pra fossa, só que eu fui na fossa na igreja, entendeu? Uhum. Ah. Porque assim, Ela foi primeiro, é. como eu vivia num relacionamento abusivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu não tinha amizades, então eu não tinha uma amiga pra me Sim. ajudar, eu não tinha ninguém, minha mãe tava longe. Sim. Então, eu não queria voltar a morar com meu pai, porque na época, tipo, eu não tinha um bom relacionamento. Uhum. Então, eu saí com 18 anos da casa do meu ex-namorado pra ir morar sozinha com uma amiga. Imagina, Entendeu? 18 anos já, né? Então, eu não tinha ninguém. Essa Uhum. amiga que eu tinha era uma amiga de escola que, quando eu terminei com o Vinícius, eu criei as redes sociais, enfim, né? Voltei pro mundo. E aí eu vi que ela tava procurando alguém pra dividir o aluguel. Uhum. Aí eu me ofereci e a gente foi morar junto por um período, né? E nesse período eu tava sozinha, porque essa minha amiga, ela tinha uma vida social ativa, vamos dizer Sim. assim, né? E eu nunca, apesar de a gente namorar e tal, mas eu não era aquela pessoa de, eu vou pra balada, eu quero Uhum. curtir. Tu já quero- tinha um jeito mais tranquilo, Isso, assim, eu mais... quero beber todas. Tanto que, tipo, eu sempre ia pro rolê, eu era a única que tava sóbria. Fala, tava nunca foi de sã. beber, velho. É. Nunca. Tive a oportunidade de experimentar tudo quanto é tipo de droga ilícita. Nunca, sabe? Porque Mas isso sempre era teu, era assim. era teu- meu, Ou tipo, tu era tímida? Não, Não, era ela meu. fala Eu sempre mesmo. fui muito centrada no que eu acreditava, né? Dessa parte, Sim, entendeu? sim, Eu não achava legal e não fazia. sim. Então, nesse período aí, minha mãe, de longe, me acompanhando nesse processo, ela falou assim, filha, por que tu não entra em contato com a minha cunhada? Ela vai numa igreja assim, talvez tu faz novas amizades, tá? Uhum, Porque a minha mãe já era cristã, né? Tinha se convertido, então, tipo, ela quis me ajudar, né? uhum. Aí eu falei, então tá, vou, né? Porque já não tem ninguém mais, né? Vou tentar. Não, e é legal essa parte, assim, que a religião, ela acaba fazendo, que ela traz muito isso, né? Quando a pessoa, ela não tem... Porque, assim, o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir, né, acolhido, né? O Sim. senso de pertencimento. Pertencer a algum Sim. grupo. Tu quer pertencer a algo, a algum lugar, né? Então, se a tua família, muitas vezes, na maioria das vezes, não te dá essa sensação de pertencer àquele Sim. lugar, a religião, ou um grupo, uma comunidade, né, essas grandes minorias, são tudo coisas, hoje em dia, que elas te dão esse senso de pertencimento. Então, a religião, naquele momento, te deu Sim. isso, né? Sim, E como é que foi exatamente. daí pra ti? Então, aí eu aceitei, porque realmente eu não tinha outra opção, outra escolha, né? Uhum. Então eu fui lá, acabei fazendo amizades e tal. E comecei a realmente fazer parte de alguma coisa, porque que nem tu falou, eu me sentia sozinha. Uhum. A minha família, como os meus pais tinham se separado, minha mãe estava longe, eu sempre tive um relacionamento mais próximo com a minha mãe. Como ela estava longe, Sim. então eu perdi a minha família, porque eu considerava a família dele a minha, né? Uhum. E tudo isso foi, tipo, muito ruim pra mim. Então, Sim. quando eu cheguei na Ainda igreja... mais saber que ele tava dando com os dois pés, né? Tu Exatamente. Será que eu Aí, volto quando com eu ele? cheguei Não, na não vou igreja- voltar. Foi Olha, mais ou menos isso aí. no final foi quase isso. Quando eu cheguei na igreja, então, tipo, eu fui abraçada, eu fui acolhida, muitas pessoas me ajudaram Sim, com tem palavras, essa com palavra, atitudes. isso. Então, isso realmente transformou minha vida, sabe? Te dá força, né? Exatamente. Pra seguir. E nesse período de 2 meses, eu encontrei um Deus que eu não conhecia, Uhum. sabe? E foi aí que a minha vida começou a mudar, Sim, né? sim. E quando o Vini pediu pra voltar Veio depois de de 2 joelhos, meses, implorando, exatamente. Quase isso. fedendo a vodka. Eu tava começando... Eu nem de joelho não conseguia andar porque eu tava deitado, acamado e todo machucado que eu tava, todo ralado de ter batido de moto. Todo fudido, com a víncula quebrada, Quando ele me estourada. mandou mensagem, eu tava começando a conhecer um carinha, sabe? Ele sempre aparece nesse Não, momento, tipo, tu sente tava- cheiro, né? Tava Sério? começando a conhecer um Sente carinha, cheiro. pô, parecia um carinha de gente boa, sabe? Tudo que eu queria. E, enfim, ele mandou mensagem e eu falei, putz, agora eu tô conhecendo um cara novo, né? Tipo... Mas uma- o coração ainda uma coisa, balançava, não, né? uma Tipo, coisa nova, talvez a minha vida possa ser diferente. Sim. Já conheço a peça, já sei a vida que eu tive, será que volto, será que não volto? Então, tipo, ficou Sim. aquela. Inclusive, briguei com a minha mãe quando eu voltei, porque minha mãe não queria.
minha mãe não queria ver ele pintado nem de ouro, assim. Imagina. Nem eu queria me ver pintado de ouro. Porque, na verdade, Porque eu sei o que eu fiz, gente. Eu admito. na verdade, a minha mãe, ela foi criando uma aversão com o tempo. Porque eles se davam muito bem. Uhum. Só que como eu não tinha amigos, eu carregava tudo pra minha mãe. E a minha mãe Sim. sabia de tudo que se passava no relacionamento. Aí Então, ela, isso claro, tu é a filha dela, ela vai ficar Não, do teu lado, né? Exatamente. Então, quando teve a volta ali, eu já tretei com ela, entendeu? Eu já comecei o relacionamento tomando partido do lado dele. Mas enfim, né? O coração falou mais alto. Porém, eu fiz algumas exigências. Né? Sentei, fui conversar Sim. com ele e tal. Eu falei assim, olha, duas coisas que eu não... Rivotril, psicólogo, psiquiatra e igreja. Olha, Mais ou menos isso aí, foi quase isso. a única coisa, as duas únicas coisas que eu exigi, que eu falei, ó, eu não abro mão. Primeiro, se você quer morar comigo, quer que eu volte a conviver debaixo do mesmo teto que você, nós vamos ter o nosso lugar, porque a gente morava com os avós dele. Então, isso também era complicado pra mim, que sou de fora, né? Sim. E que era o meu lugar. E segundo, você vai ter que ir pra igreja. Uhum. Falei pra ele. Ou você muda, porque aí ele queria voltar, ele queria excluir todas as redes sociais, ele queria voltar de Já onde te apagar tava, de novo. entendeu? Porra, Vini, tu era foda, hein? Aí eu Não, falei eu- isso, não, loucura. não, agora eu tô tendo a liberdade de poder escolher o que eu quero pra minha vida. Sim, Falei pra ele. tá, exatamente. Então, eu quero assim, assim. Ah, então vamos ter na época era só o Facebook, né? Um Facebook do casal. Falei, nada de Facebook do casal. Falei pra ele, tu quer a senha do meu Facebook pra ficar fuçando e procurando? Pode, fica à vontade, não tem nada pra esconder. Uhum. Só que eu vou ter o meu Facebook, tu vai ter o teu Facebook, faz o que tu quiser. Porque assim, ó, apesar de ele ser sacana comigo, e ele teve vários casinhos nesses 4 anos com outras mulheres, Sim. eu nunca fui ciumenta. Uhum. Eu descobria, me decepcionava, perdoava, vida que segue. segue, entendeu? Uhum. Até hoje, se a pessoa pisa na bola comigo, eu sou muito Sim. tranquila em perdoar e esquecer. Tanto que eu esqueço realmente. Então foram várias coisas que aconteceram e eu segui pra frente. Então, quando a gente voltou, eu tava pagando tudo o que aconteceu. E vamos começar do zero de novo, Uhum. entendeu? Coisa E que ele já não tinha essa... Ele já não tinha pelo isso. jeito, assim. Não. Não. Até hoje é mais difícil pra ele, entendeu? Eu sou Percebi pelo ovo. eu sou um pouco mais estourada, vamos dizer assim, mais braba, em questão de temperamento do que o Vini. Só que Ele guarda o mais. coração, ele guarda mais do que eu. Coração mapeludo. É, eu tenho coração Vai ter mapeludo. Mas daí se batizou. Não, Sim. daí Aí calma, ela vai chegar nessa nesse- história aí. Vou deixar ela contar porque ela tá indo bem. Nesse processo... Mas daí quando tu teve essa conversa, ele falou, não, tá bom, eu vou fazer. Não, Ou ele não, fa- ainda ele... Não, ele falou, não, eu faço qualquer coisa. Qualquer ele tava cara, tipo, tava, não, tipo, Não, tava disposto, esperando, realmente. desesperado. Não, realmente eu tava disposto, porque realmente eu cheguei num nível assim que eu jamais imaginava chegar, assim, sabe? Que eu Sim. olhava assim, eu tava quase a ponto de chegar numa depressão. Não, porque... e aquela vida vazia que a gente tava É. falando, porque querendo ou não, tudo parece lindo, tu chegou lá num negócio de moto, mulheres, Sim, lindas, sim, mas tu não sei volta o pra quê, casa aqui e é é meu tu mundo. sozinho, velho. Só que no final da noite tu tá sozinho, Exatamente. ninguém se preocupa com a tua Não. vida. Ninguém tu quer saber, ninguém pergunta como é que tu tá no entendeu? outro Não dia. que não seja ruim, aquele negócio é legal, assim, mas assim, aproveite É os muito momentos passageiro. que você está. Se você tá com Exatamente. alguém legal, também tente até o final, realmente, pra que dê certo, né? É. Só se realmente um caso mais extremo e tal, mas assim, é legal você, pô, essa pessoa eu conheço, eu tenho uma ligação, vamos fazer pra dar certo, porque no final das contas tu viu como tava, e tu olhou, tu viu a mulher que tu perdeu também. Sim, querendo ou não, lógico. por mais Daí eu que era comecei a ver jovem, que ela começou a pô, tocar a a guria vida dela. trabalhava, já era super Sim, responsa, sim. empoderada já, né? Ela botou as regras, né? Sim, Botou o pau sim. na mesa, né? Quando eu tive a Pau na oportunidade... mesa, agora ele veio, agora vai ter que ser do meu jeito, filha Não, da exatamente. Tá Não, certíssimo, tiro, uma não mulher tiro da nem um porra, pouco a razão. cara. Não, nem um pouco a razão. Mulherão da porra. Ali ele já viu que, opa, ela não é tão As boba coisas assim. estão começando a mudar, né? Porque às vezes, você ter essa postura que tu tem, que nem tu falou, de não, Uhum. de não brigar ou de não ser ciumento ou coisa assim, passa pro outro, quando é muito malandro, né? Aquela questão. Ingenuidade. Não, tipo, burrinha. Né? Sim, Burrinha, sim. ela vai aceitar e não sei o quê. Guria, O cara às vezes pensa e aí, isso. era Só que uma daí quando coisa- ela se posicionou, tudo certo. Aí tu se lasca, porque ou tu aceita ou tu perdeu, tá ligado? Eu sempre digo assim, ó. Tudo que você faz de errado, você vai arcar com as consequências. Sim. Uma hora a eu sempre conta falo chega. pra ele, quer fazer? Ou até hoje. Ele Sim, tem a liberdade. Pode fazer o que ele quiser. Ele é Até porque livre ninguém pra é dono de escolher. ninguém, né? Exatamente, ele é livre pra escolher. Só que É. uma coisa é certa. Uma hora a conta chega Ah, e as coisas sempre caíram assim, ó, de bandeja no meu colo. sim. Eu nunca precisei ficar fuçando e procurando. Então, É meio burro também, meu Deus do céu. O povo gosta de uma fofoca. É. Burro pra caramba. Então assim,
eu sou muito tranquila até hoje, nunca fui ciumenta, ele que era o ciumento da relação. Porém, eu era histérica, né? Qualquer coisa ela estourava. Eu surtava, tipo, eu não brigava porque eu tava com ciúme. Não, eu surtava porque, sei lá, ele não queria me levar pra comer, ele não queria comprar um extrato de tomate. Teve uma vez uma briga. Do extrato de tomate. Extrato de Olha, pra ela tomate, lembrar, velho. pelo jeito ela Nossa, jogou extrato não, igual foi- ela jogou Não, outro. é que Foi- não tinha extrato de tomate. Pra Tava fazer fazendo uma macarrão. receita. Macarrão, velho. Macarrão não tinha extrato de tomate. E nós morávamos na casa Mas do meu avô. tinha o tomate, Tá. mas não tinha extrato. Aí eu falei assim, não, porque não dá pra fazer macarrão sem extrato de 9h30 da noite E isso, era tá? já quase Fique 9h30 claro. da noite. Na casa Ai, da gente, avó dele. Do vô dele. A gente não tinha carro, moto pra vir no mercado buscar. O mercado mais próximo na época era o Big, né? Aqui na Uhum. Beira Rio. E eu falei, não, tu não vai buscar pra mim? Eu vou. Vou de a pé. Guria, deu Saiu uma de treta, ela foi pijama pra- e... Pijama? Ó, Tretamos na rua, tretei com o vô dele, aí o vô dele me expulsou e tudo de casa. Nossa, Foi uma mano, foi treta. um... chamou a polícia chega... Meu Deus, tá cara, rolando, não, um molho de tomate, Hoje, olhando cara. pra trás, cara, a gente olha assim e fala, Hoje eu meu... rio, mas foi difícil. Quando eu falei, cara, como nós era infantil, velho. Muito, Meu Deus do muito. céu, mano. Como é que... Eu não sei como é que a gente conseguiu viver ainda 4 anos, tá ligado? Tipo, você começa uma coisa do nada, uma Do coisinha pequena, nada, quando do vê tem nada. polícia, Tipo, não tem tinha extrato de tomate, vizinho. mas tinha tomate. Tá ligado? Sim, Daí sim, o meu avô extrato foi lá e de fez Mas o macarrão. tinha que ser o Não, molho. ela queria o extrato de tomate. Não, tinha que ter Tipo, extrato. ela é... Tem algumas coisas que eu sou metódica, mas na Aham. época, porque eu não sabia, tipo, tinha, sei lá, Controlar essa 17, essa 16. emoção. Primeiro que eu não sabia controlar minhas emoções, meu temperamento. Uhum. Segundo que, tipo, eu tinha acho que 16. Eu não sabia cozinhar. Então, tipo, a única coisa que eu sabia era fazer O macarrão. molho ia Só salvar, que né? era com molho de tomate. Se não tivesse molho de tomate, eu achava que não, Não ia dar rolar. certo. O molho sempre salva. Sempre. Aí então, sem o molho, porra, que merda, né? Bem isso. Aí vocês voltaram. Voltamos. Ele aceitou. Só que daí ele não queria ir lá naquela igreja. Entendeu? Uhum. É evangélica, no caso, né? Sim, Católica. uma Evangélica. igreja cristã. Tá. E aí, ele não queria ir lá, porque ele não gostava do pessoal de lá, porque eu já tinha amizades, daí tinha os meninos que eu já era amiga, Mas ele tinha não queria ciúme. esse contato, nananã. Várias desculpas. Falei, beleza, então. Aí Eu vou. surgiu o primo dele, que ele era líder de uma célula, né, esses grupos pequenos, da quadrangular, da igreja quadrangular. Tá. E ele vivia convidando o Vinícius para participar. Então eu falei assim, então tá, já que tu não quer ir lá na igreja, então nós vamos na célula, Uhum. né? Não é a igreja lá, o templo em si, mas é uma forma de ser igreja, né? Tá, na célula eu vou. E daí era com o primo dele, né? Ele conhecia o primo. Esse ele não tinha ciúme. Aí ele foi. Nessa, foi um período ali, acho que de uns 4 meses, que a gente tava indo todos os dias na célula. E aí um dia ele chamou o primo dele e falou assim, eu quero me batizar. Então, tipo, e nesse período, realmente, assim, eu sempre digo, quando eu conto a nossa história, que quando o Vinícius voltou, ele realmente estava disposto a ter uma transformação de mente e de vida, porque ele mudou da água pro Eu vinho. sabia Então, que eu era tóxico. Eu sabia que essa... Tinha ter um oco consciente. Tipo assim, ó, eu tinha ciúmes, só que eu não queria ter aquele sentimento. Era algo assim que, cara, aquilo lá me machucava também. Não era só ela que Consumia, machucava. né? Me consumia, aquilo lá me corroía. Tipo assim, ela saía, eu não sabia onde é que ela ia. Falei, cara, já que, começava eu a não martelar, quero né? pensar nisso, eu quero pensar em outra coisa, mas eu não conseguia. Era mais forte que eu, sabe? Então eu falei, cara, eu quero mudar. Realmente eu quero A mudar. pessoa que sofre disso. É como se fosse um viciado, alguma droga. Tipo assim, tu sabe que aquilo te faz mal, mas, cara, tu não consegue ser daquilo, tá ligado? a tua mente com coisa Fica ruim, matutando. coisa ruim. Exatamente. Nenhum dos dois é feliz, porque tu sofre. Não, ela exatamente. sofre, Não era nem um A pouco pessoa bom. sofre também pra caramba. Sim. né? Então eu falei, realmente eu queria mudar. Então foi onde eu aceitei o batismo. Foi Mas, aberto, né? A mudança. eu tava super mente aberta pra tudo que tava pra acontecer. pudesse ajudar ele, né? Então ele se optou pelo batismo, daí eu falei, não, então já que tu vai, vamos junto. Aí a gente se Ah, tu batizou. não era batizada? Eu não era, eu fui criada na igreja católica, Aham. né? Mas, tipo assim, não frequentava. Fiz lá crisma, Sim, comunhão e crisma, tal, mas comunhão. depois disso não ia mais na igreja. Uhum. Então eu falei, não, então eu quero me batizar também na igreja cristã e tal. Aí a gente se batizou juntos e tal. Isso foi em novembro, o batismo de 2014. E em janeiro de 2015, nós voltamos a visitar a igreja que eu comecei quando a gente estava separado. Uhum. Aí o pastor, ele já tinha o meu contato, então mandou mensagem e falou assim, Flá, primeiro culto de jovens do ano de 2015, vamos lá, traz o Vini junto, tal, porque ele já sabia da história, né? Sim. E aí eu fui convencer ele, né? Falei, olha, dá uma chance pelo menos, vamos lá, conhece o pessoal, eu te peço pra ir uma vez só. Se tu não gostar, a gente vai pra outra igreja, a gente procura outra igreja, mas vamos tentar pelo menos. Aí ele, tá bom, como ele tava aberto a mudanças, ele topou. Uhum. Quando chegou lá, Amor. já tinha gente Moreira, conhecida, tudo amigo de infância, amigo de cara. infância.
A avó dele ia na igreja quando ele era criança, então ele conhecia um pessoal que era da igreja da avó dele. Eu falei, vem, Aí já se sente super acolhido. Não, daí, E aí cara, eu falei, cara, tu ficou se fazendo esse tempo todo mundo te conhecia. foi mais ou menos isso aí. Aí depois disso ali, a gente ficou super firme na igreja, a gente mudou totalmente o nosso relacionamento. Não tinha mais aquela possessão que a gente queria, que eu queria saber a todo momento onde que ela queria estar. Então, realmente A mudou. igreja te ajudou muito assim. Muito. A gente fez alguns cursos, tipo, principalmente de casados para sempre, homem ao máximo, mulher única, esses cursos que a comunidade nossa dava. Então a gente sempre participou disso ali. Então, onde realmente eu aprendi a ser outra pessoa, esse sabe? acompanhamento que a gente teve, porque logo a gente, né, foi pra igreja, nos casamos realmente no papel, porque a gente já morava junto. E nesse processo, esse acompanhamento que a gente teve, começou a transformar a gente como homem e mulher, Sim. sabe? Então, é claro, eu tive que me posicionar e tudo, mas eu também era infantil, não era só ele, entende? Então, os dois foram tendo essa transformação de mente, de caráter, de personalidade, sabe? Sim. Mas porque os dois estavam dispostos a isso. Foi meio que um momento de renunciar tudo que a gente já viveu, Sim, sabe? sim. Então, esquecemos tudo. Hoje a gente conta nessa história pra, tipo, as pessoas verem que é possível você transformar um relacionamento tóxico. Não que eu apoie a pessoa a permanecer num relacionamento tóxico. Isso porque... que eu ia falar até, porque eu acho que a igreja ela tem a parte boa, né? Tem Sim. bastante qualidade no sentido social e o que a gente estava falando de construção, de comunidade, de senso de pertencimento. Mas existem momentos em que a igreja ela acaba sendo muito negligente. E principalmente Sim, com certeza. nesse momento de casais. Porque uma coisa é você buscar a transformação do seu coração e tudo mais. Outra coisa é uma mulher que apanha dentro de casa, ir para a igreja e a igreja falar, ore para o seu marido mudar. Então, assim, sou extremamente contra o que a igreja faz, que muitas vezes acaba sendo isso. Algo que a nossa comunidade pregava, no caso, Nos ensinou, né? a partir do momento que ou tu bate na tua esposa ou que tu trai tua esposa, ali acabou a aliança com Deus, Sim, entendeu? respeito, tudo, Então né? ali, dali pra frente Assim, é vocês até não vou dois. dizer que essa pessoa não é dizendo que esse cara que de repente agrediu, ou essa mulher que agrediu, que não possa mudar. Sim. Mas sozinha. Eu acho que você não pode obrigar que ela continue no casamento, porque Deus não quer que separe e tal, e vai entrando, vai fazendo uma manipulação tão grande na mente dessa essa coisa pessoa, forçada assim, a nossa ela comunidade fica pelo menos casada nunca foi achando, disso, sabe? orando pro marido bêbado ou agressivo mudar, isso não vai acontecer se o cara não quiser mudar. Não, tem que ter Agora, uma coisa são discussões, o relacionamento com vocês, ciúmes, essas coisas que dá pra você transformar, que é uma transformação de coração. Agora, transformar caráter, velho, isso a igreja bem não difícil, é bem consegue difícil. fazer. Na verdade, a igreja ela não transforma um caráter. O único que pode transformar Com é certeza, Deus. com entendeu? certeza. Então, eu... Mas existe muito essa venda Existe, dentro existe. das Sim, igrejas, de casa de sim. transformar. E a gente sabe que existe muito relacionamento ainda onde o homem ou a mulher, mas mais o homem agride mesmo assim, a mulher. Sim. Agressão A gente sabe psicológica e física vários e tal. casos, cara, dentro Então, da igreja eu aí acho que... assim, você tá num relacionamento desse, se você tiver condição, ajuda, peça ajuda e realmente tente se afastar e ore para que essa pessoa mude longe de você. Com certeza. Né? Até porque isso é um crime, né? É um crime não contra dá. a vida, independente de quem tá agredindo, é um crime contra a Sim. vida. Eu acho que ninguém merece ser tratado dessa forma. Tá louco. E a Bíblia não ensina você tratar tanto o homem, né? Sim. Tratar a mulher dessa forma, como a mulher também tratar o homem, sim. Então, não concordo. Eu acho que a partir do momento que ultrapassa essa linha do respeito, né? Da falta de respeito, você precisa repensar esse relacionamento, né? Então, eu vejo que sempre... vocês têm muito essa parceria, esse respeito. Vocês, Sim. é muito legal isso dentro de vocês, assim. E eu queria que vocês começassem a contar um pouco agora também dessa coisa do Fusca, né, gente? Porque entrou Dona Francisca, entra nesse relacionamento, né? Dois conservadores, vocês estão vendo? Entra outra mulher, mas tá tudo bem. É um conservador, é um trisal aqui, tá? E entra Dona Francisca, como que aconteceu tudo isso? Contem essa nova etapa da vida de vocês. Antes de existir a Dona Francisca, existiu a missão. Que quando a gente se converteu, a gente já tinha esse desejo de evangelizar em outros países, em outros estados e tudo mais. Então, dar um parente só, que isso começou com você, né? Porque eu nunca tive essa vontade. Eu tinha muito isso no meu coração. Porque depois... outra mulher, né, Vinícius? Tinha que ter, né? Porque depois que eu me converti... Porra, né? Que histórico desse. Eu me batizo nas águas, mas vai ter que ter uma Dona Francisca aí.
Porque assim, ó, quando eu me converti, eu caí realmente de cabeça na questão de evangelismo, Sim. na questão de realmente mudar, não só a minha vida, mas mudar a vida de outras pessoas. Uma missão de vida, né? A gente já começou a assumir os jovens, a gente pregava pra jovens, só que eu vi que aquilo ali era pouco. Tá. Eu falei, cara, eu quero ir pra fora, eu quero ir pra outros lugares. Então, onde nasceu a missão. Só que daí a gente começou, pô, como é que a gente vai viabilizar isso aí? A gente estava sempre dentro do templo. E não Tá. que isso seja errado, Aham. sabe? Longe disso, a gente valoriza o serviço da igreja, sabe? Claro. Só que algo começou a despertar na gente, tipo assim, dentro da igreja, eu tô sendo mais um, porque tem tanta gente fazendo, tem tanta gente fazendo. É tanta tipo gente... falar pra bolha, né? É, Exatamente. Então, a gente começou assim, não, a gente precisa falar pra fora, a gente precisa falar pra quem não está aqui, né? E a gente, no ano de 2019, a gente falou muito isso pros jovens, adolescentes que a gente acompanhava, que a gente cuidava. Cara, vamos pra fora, não vamos ficar falando pra quem tá aqui dentro, porque quem tá aqui dentro, ela já sabe a base. Ela já sabe o Sim. que é certo e errado, ela escolhe o que ela vai fazer. Se ela Mas vai... aí qual era a ideia? Falar pra fora a pé, botar um caixote então, no meio da aí praça? o que acontece? O start foi quando a gente foi num evento em Curitiba. E, cara, tinha 6 mil pessoas no evento lá, uma fila enorme do lado de fora. E do mesmo lado de fora tinha vários sem teto na rua, a galera passando pra ir pro evento, arrumado, perfumado e trajado. E tinha um monte de pessoas ali. Eu falei, cara, eu vou ir pro evento pra ver uma pessoa pregar, sendo que, pô, tem um monte de Gente, pessoas aqui que precisando. ouve a palavra. Então eu falei, cara, é isso. Eu quero pregar pra essas pessoas aqui, não para as pessoas que estão lá dentro. Então, onde nasceu, eu falei, ó, eu quero ir pra fora. Só que a Flávia não tinha essa mesma ideia. Não tinha esse Ela desejo. queria muito. A Flávia sempre foi muito família, sempre queria estar muito aqui, muito perto das de pessoas todo que ela. mundo. Sim. É, na verdade, o comodismo, né? É muito cômodo estar perto das pessoas que você ama. É muito cômodo. Mas eu acho que no teu caso eu não vejo como comodismo. No teu caso eu vejo como o medo realmente de perder. Porque assim, tu demorou toda uma vida ali, tantas coisas aconteceram, né? Que tu não teve essa coisa desse senso de pertencimento que é o que a gente falou. Sim. Quando tu conseguiu isso, Exato. pô, agora eu pertenço a Agora eu vou que pra outro legal, essas pessoas me amam, eu amo elas, é uma coisa que tu... E daí perder de novo, acho que mas foi isso mais ou Sim, menos que eu também também. teve Sim. que trabalhar com Também. perder de Porque novo. também a gente tava entendeu? muito bem, tanto relacionalmente como financeiro. Nós estávamos numa vida mais estável, digamos mais assim. leve, mais Era o Exatamente. melhor momento da nossa vida e a gente, tipo, começou um negócio. É, eu pô, vai falei, ser cara, bom. isso aí totalmente do nosso conforto pra ir, Sim. pô, pra viver na estrada, cara, e não é uma Mas vida isso é fácil. missão, Tu mano, tem que isso é deixar missão. família, deixar amigos, deixar Eu falava- emprego. eu falava Então, pra ele, vamos fazer missão aqui, né? Aqui em Joinville mesmo, a gente ajuda o pessoal daqui, né? Pra quê? E- Mas a ideia era ir pra fora mesmo, outras cidades. outras não era cidades, aqui. outras cidades. Eu Sim, queria ir tá. pra sertão, principalmente a parte sertão. Eu sempre Aham. tive algo muito grande com o pessoal do sertão, aquela Ele- vida. Ele tem, né, um coração É. muito voltado Então eu falei, pra cara, eu essa quero ir pra região. lá, quero ir pra lá, quero ir pra lá. Daí onde a gente começou, cara, mas vamos ir de mochilão? Vamos de Sim. avião? Vamos, como é que é? Vamos de a pé? Vamos caminhando? O que que a gente vai fazer? Você tinha Aí- carro na época já? Já tinha Né? carro e tal, eu já tinha carro, Fusca, moto. tinha. O Vini sempre esteve envolvido com carros antigos, motos antigas, sempre. Sempre gostou, né? E quando eu comecei a despertar com esse mesmo desejo, que foi em 2019, não foi no mesmo evento, era o mesmo pastor pregando, mas era um outro evento, né? Foi em 2019 isso. E quando eu comecei a despertar para isso, a gente não tava com nenhum carro antigo, né? Aí logo depois ele pegou um Fusca, que não é o que a gente tá hoje, mas vendeu porque ele via de rolo, né? Ah, vou pegar um carro aqui, pega. Ele adorava essas coisas, adora essas coisas, né? Adora um trambique. E aí quando, finalzinho de 2019, a gente já tava tipo, com essa sede tipo, de sair, né? De dentro da igreja. Então Deus começou a falar no meu coração, né? De fazer uma viagem assim, viver na estrada. E quando eu fui falar com ele, eu falei, olha, né, nas minhas orações, nas coisas que têm acontecido, Deus tem falado assim no meu coração. O que tu acha? Tu acha que isso faz sentido pra ti? Aí ele olhou assim pra mim, isso tá confirmando o que eu tenho orado o ano todo. Ele falou. Olha só. Queria agradecer aqui a HV. Olha só, investimentos. Se você quer investir o seu dinheiro, gente, procure HV Investimentos. Lá eles vão cuidar de todas as suas finanças, ensinar você a cuidar dos seus bolsos, do seu dinheiro, do seu financiamento. A gente não aprende isso na escola, né, gente? A gente não sabe como lidar com o dinheiro. A gente recebe, gasta tudo, quando vê tá devendo cheque especial, coisa arada. Então, esse pessoal aqui vai ensinar você a mexer direitinho ali com o seu dinheiro, a economizar, a investir aquela viagem dos sonhos, né? Falando em viagens, casal aqui viaja bastante, eles sabem como realmente fazer uma viagem econômica, né?
Tudo isso a gente vai aprender e HV Investimentos está aqui para ajudar você. Voltando lá à nossa conversa, esse bate-papo bacana que a gente está tendo aqui. Paramos no momento, então, Vinícius, em que você, né, que teve toda a ideia e tudo mais, teve a ideia de pegar um carro. Mas esse carro, quando vocês resolveram fazer essa missão, né, a missão Fusca começou com uma missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus para as pessoas em outras cidades, em outros estados, em outros lugares. E a ideia já foi ter um Fusca? Como é que foi isso? Não, então, a gente começou a pensar em algumas formas a gente viabilizar esse rolê, como é que a gente ia fazer. Então, como eu já gostava de carro antigo e tal, eu chorei pra ela. Falei, cara, o que tu acha da gente fazer de Fusca? A primeira impressão, ela, meu Deus, de Fusca? Como é que eu vou morar num Fusca? Onde é que eu vou de Fusca? Era o conforto, né? E ela já não gostava de, tipo assim, ela não gostava muito dos carros antigos. Vamos dar uma vírgula, porque os carros antigos no geral eu não curtia. Sim. Mas quando nós tivemos o primeiro Fusca, eu já falei assim, o Fusca é diferente. Mexeu o coração. Deu uma mexida no coração, né? Então foi todo um preparo pra chegar nesse momento, sabe? Então, eu comecei com os carros antigos, pá, foi até que nós chegamos no Fusca e que a gente viu, meu, cara, o rolê de Fusca realmente é diferente. Onde a gente encostava, sempre tinha alguém que tinha alguma história com Fusca. Então o Fusca em si, ele já se evangelizava sozinho pra chegar na pessoa. Então a gente só começava a contar. É legal que ele te dava essa abertura. Exatamente, né? a abertura foi muito fácil, entendeu? Sim. E tu ainda me comprovou que era possível quando tu me mostrou o Churastei. Exatamente. Né? Ela bem assim, mas como que a gente vai fazer isso aqui? Eu falei, cara. Churastei foi aquele rapaz que faleceu, né? exatamente. Que foi pra lá, com o cachorrinho. Foi ele que o Vinícius usou pra dizer, é possível viver um Falei, cara, olha só como ele Nossa, tá. Que manipulação, hein, cara? Sim, não, eu falei, cara, rola a gente ir de Fusca. Ele tá indo com o cachorro. Temos a prova. Daqui a pouco comecei a achar outros viajantes. Achei o Fusconautas, que também viaja, é um casal que viaja de Fusca. Falei, cara, rola. Dela assim, pô, legal, vamos pular isso aí. Aí onde nasceu o Missão Fusca. Então não é só a missão de viajar de Fusca, mas também a missão de ter conquistado a mente da sua mulher para também, aceitar foi todo um rolê, cara. Tudo uma missão. A gente recebe muitas mensagens de homens dizendo assim, cara, como é que tu Muito, convenceu cara. a tua mulher Isso é a fazer verdade, isso? Falei, cara, Não, foi essa muito pergunta jejum que e não quer oração, tá calar, ligado? essa pergunta que não falei, quer cara, calar, é só Deus velho. pra convencer ela, porque não tinha outro porém, tá ligado? Eu falei, é muito jejum e oração, galera, não tem o que fazer. É porque a partir do momento que você quer colocar Dona Francisca na relação, não é assim. Exatamente. O negócio, né? Aí que entra as coisas. Foi Porque aí assim, que não é só terceira entrar... pessoa. Então geralmente todo carro antigo tem um nome, E a gente essa trata amante como custa caro? Rapaz, foi um rolê, cara, velho. Ixi, isso aí foi. A gente tinha um outro carro mais novo e tinha uma outra moto. Cara, eu vendi o outro carro, eu vendi a moto e a gente não terminou ela ainda. Então, assim, isso que tem muitos parceiros, muito patrocínio por trás ainda que ajuda. E mesmo assim, ainda ela não tá pronta pro rolê, sabe? Mas vamos colocar um adendo aqui, é que ele é chato. Sim, detalhista. Ele é detalhista. Lógico, foi pra fazer o rolê. Assim, não pode ouvir um barulhinho que eu fiquei não sabendo. mais ou discordo menos de isso. ele ter esse cuidado, porque querendo ou não, vai ser, né, uma viagem longa, onde vai ser a nossa casa. Sim. Então ele quis realmente fazer um investimento de colocar as coisas de melhor qualidade, né, de ter um bom serviço. Sim. E preparar ela também pro rolê, né? barulho que tem, esse abençoado, ele abre tudo que ele puder abrir pra ver. Mas, Até achar. esse detalhe que tu tem no som, assim, de ouvir o Fusca, qualquer barulhinho, você consegue... Eu já sei o barulho que é, estranho e tal. Ele é bom ouvinte, assim, na relação também? Tem esse tímpano bem, assim, quando tu fala alguma coisa, ele realmente escuta? Ele é muito tranquilo, né, como a gente já falou antes, ele escuta, né? Tá. Mas o problema é que ele só escuta, ele não fala. Não faz, mas Aí escuta, às é vezes bom eu ouvinte. quero... Fala, amigo. Mas assim. Me responde, Mas eu sei. Eu só concordo ou discordo, tá ligado? Então, assim, ela começa a falar sobre algum acontecimento do dia a dia, sei lá. Eu falei, não, amor, interessante. Tá, mas o que tu acha? Eu falei, não sei o que tu achar melhor, a gente tá dentro, velho. A pior resposta que o homem pode dar, não, o que tu achar melhor? A gente louca pra que o cara tenha uma atitude autêntica, um negócio, uma personalidade. Eu sou muito faladeira, sabe? Aham. Então ele chega e eu falo. Não, a gente não reparou. Não, quase nada. Eu tô Uma quieto hora, aqui já há mais de uma hora já. Aí. Agora que chegou no Fusca, eu vou falar, gente. Meu Deus. Vinícius vai falar, eu vou ouvir a voz de Vinícius nesse momento, gente. Olha, ele fala! Aê! É quase isso, galera. Tadinho, sofre. Mas alguém tem que ser a comunicadora ali da relação. Não, Alguém exatamente, tem que falar, né? Eu tô nos se bastidores, eu sou o cara que grava, então ela deixa ela aqui, ela é a garota propaganda, ela é a Dona Francisca. Eu fico até irritada, porque eu falo assim, meu Deus, só eu falo. Ele, mas amor, você se expressa tão bem. Expressa você bem fala. mesmo. Sim, Então, velho, esses claro. vídeos
Você fala Eu muito sei bem ver um mesmo. talento, eu sei ver. Sim, Então ela é a vendedora, ela não sabe vender, mas eu sei fazer ela vender. É uma dupla perfeita, Exato, né? Vocês cara. acabaram se encontrando nesse Exato, negócio, nesse rolê, em né? tudo que a gente faz, cara, geralmente, que nem eu cuido da parte de vídeo, ela já gosta da parte de foto. Uhum. Então a gente começou a ver algumas coisas assim, a foto é ela, vídeo sou eu. Legal. Então a gente consegue dividir muito bem as E quando vai coisas pra dirigir também, tem um que dirige, o outro fica cuidando do roteiro, do mapa, ou vocês dividem a boleia também? Não, essa parte da boleia e mapa é tudo eu, velho. Tudo tu? É, porque Os dois? Ela se perde no mapa, ela consegue se perder. Não, assim, a Não tem Dora Aventureira aí. Tipo, sou o mapa, sou o mapa. Então, deixa eu explicar a situação. Vai contar? Conta aí. A questão de dirigir, eu tenho habilitação, tudo, beleza? Dirijo, né? Entre aspas. Mas eu não tenho a habilidade, entendeu? Eu não Pra tenho dirigir. feeling, ela não tem Eu noção de tenho espaço, ela não feeling. tem noção de freio, Então, ela não tem assim, noção é de um pouco nada. perigoso pra mim entregar né, o volante. Mas Tá. eu sou super disposta, tipo, a praticar. Tanto que de vez em quando o pessoal vê nos stories ali que eu tô dirigindo, né? Aham. Mas isso é meio perigoso. Mas é só Primeiro rolê que é eu- só os 15 segundos, O gente. Fusca recém-pronto, quando a gente terminou assim, agora o Fusca tá pronto, a gente Tá. vai pro encontro, vamos pro encontro e tal. Eu peguei um outro Fusca pra levar, que era de um amigo nosso que ele tinha 2 carros e tal. Eu peguei o Fusca dele, eu falei, Flávia, quer levar o nosso Fusca? Ela, não, amor, levo. Então fechou, é eu não nóis. tenho medo. Tá. Eu na frente, puxando a fila, era o carro do presidente do clube, eu tava dirigindo, era um Fusca do presidente. E eu na frente, que eu parei na lombada, cara, eu olho no retrovisor, aquele farol crescendo, daqui a pouco ela não vai parar, mano. Eu falei, cara, bum, atrás, juntou na traseira. Eu bati, eu não O primeiro rolê que nós demos, ela foi lá e juntou Do a traseira. Juca? Do Juca. Eu entrevistei a Juca, cara. Gente boa pra Eu tava caralho. no Fusca do Juca. Aliás, um beijo, Juca. Um abraço Eu pra no Fusca você, do o Juca. organizador. Porra, Juca, coitado, cara. Eu no Fusca do Juca puxando a fila toda, tinha uns 20 carros atrás de nós. E essa aqui atrás, ela veio e juntou Eu a traseira, dei velho. Mas porque tu não sorte. conseguiu frear. É que assim, né? Que nem eu falei, eu não tenho habilidade. Então eu não sabia que o Fusca, eu tinha que tacar o pé no freio lá embaixo. Eu achava que era só um tanque. Acostumado, a gente tinha um carro automático, É então que não ela é um dirigia. carro fácil também de É, ser a gente dirigia um outro mais carro, a gente tinha um- antigo, né? Ele é. tem... Hoje em dia tu coloca o pezinho no freio e já freia, né? Sim, a gente exatamente. dirigia um carro automático, então já era. A gente tinha um outro carro que era automático, então era muito mais tranquilo. E eu realmente não tenho senso de espaço, de direção. Isso é complicado. Isso na cama também, gente. O Ela dorme Juca, atravessada. o Juca sabe muito bem disso, né? Com Mas, certeza. eu dei sorte que eu não estraguei o carro do Juca, porque pegou o No escape? escape dele. Graças a Deus, estragou só a Dona Francisca, né? Porque ele tinha recém pintado o carro. Eu já dei uma surtada de ter estragado. Não, eu desci do carro e falei assim, cara, tu tá bem? Batido. Ela assim, não, tô bem. Ah, Consegue. então agora vem cá, filha da puta! A vontade era, mas eu sou o cara. Eu falei assim, ó, eu vindo dirigindo, eu falei assim, meu, ele vai me matar, ele vai me matar. Aí depois eu arranhei a roda ainda no mesmo Não, daí rolê. não, senão, não, calma aí, eu vou chegar nessa parte. Porra, Calma aí, que agora eu. era aquele dia que não Agora era pra eu tu vou ter falar, saído de agora eu casa. vou contar Fala, essa Vinícius. história, porque Com daí desabafa, eu olhei pra tem um ela assim, momento. amor, tá de boa? Ela falou, não, tô de boa. Então vamos continuar, vamos até na casa do Juca. A gente tava indo pra casa dele, né? Tá. A gente continuou seguindo a Santos Dumont ali, daqui a pouco eu olho pra trás, ela batendo de novo. Eu falei, cara, o que ela tá fazendo, mano? Ela, meu, peguei o canteiro. Eu falei, Canteiro da Santos Dumont. canteiro da aqui. Santos Dumont, cara. Ela comeu a roda toda no canteiro da Santos Eu Dumont, podia ter cara. capotado, cara. Mano, que barbeiragem, velho. Como é que alguém te deu carteira, mano? Na moral. Ele suando frio de certo, cara. Ah, daí chegamos lá no rolê, ela chegou na casa dele e falei, mano, Puta Juca, prejuízo, cara, cara. maior prejuízo dela, branca dentro do carro, né, chorando. Falei, cara, não adianta chorar, vamos trabalhar pra arrumar o carro agora, segue o baile. Ela queria que eu brigasse com ela, ela falou, meu, mas tu não vai nem brigar comigo? Eu falei, cara, vou fazer o quê? Faz Eu parte. mereço, me Não. bate. Eu falei, faz mereço. parte. Tinha um período... Mas aquele é foda, porque é caro, né? Sim, É, exatamente. Tinha Foda. aquele período dos 4 anos ali, ele sempre gostou muito de carro, né? E o carro era o deus dele, entendeu? O deus do livro. É, se eu nas fizesse antigas era isso- muito, alisava todo Mas foi dia. bom pra quebrar o gelo, né? Sim, meu. É, quebrou demais até, né? Quebrou até Agora, demais. se der um arranhãozinho, assim, uma encostadinha no poste, ninguém vai falar nada, né? Então, foi o teste, né? Eu já sei que se acontecer alguma coisa, ele não vai dar uma surtada. Sim, é bom pra quebrar o gelo, pra sentir, entendeu? Ver como é que é. Foi isso mesmo. É importante ter esse momento na Não, relação. e sabia que ele me convenceu a viajar de Fusca com o argumento de que ter um Fusca é barato. E quando a gente... Primeiro que eu já tinha percebido que não era tanto, né? Reformando. Mentiroso. E aí... Ah, mas eu também fui iludido nessa aí. Eu imaginava assim, não, vai ser fácil montar um Fusca. Porque o Fusca já tava meio que pronto e tal. Mano, a gente chegou em casa, desmontou ele inteiro, ficou no cavalete, sobrou nada dele. O cara ou abastece ou reforma Eu o falei, carro. não, mano. Ele ficou. O Fusca, a dona Francisca, ela ficou 7 meses no cavalete.
A gente fazendo ele. A gente fez tudo, né? Não, Praticamente eu vi. fez tudo Vocês do têm zero. vários vídeos, né? A gente fez tudo do zero, assim, Montando, realmente foi bem foi... Mas, cara, foi um rio de dinheiro, assim, que... Isso que teve muita gente que ajudou a gente. Vocês precisam assistir, gente. Lá no Instagram tem vários vídeos deles. Vocês têm TikTok também? Não. Tem, Mas, tem. Tem TikTok, tem Instagram. E tudo que eles estão contando aqui tem os vídeos, eles montando o Tem carro, várias cuidando do histórias. carro, viajando. É muito bacana, assim. É. Todo esse carinho, esse amor que vocês têm pelo carro, né? E aí começou essas viagens. Daí a galera começou a ver a gente de uma forma, tipo, uma parceria, porque às vezes eu chegava no trabalho, eu trabalhava o dia inteiro e ela tava em casa já, cuidando da parte de mídia. Então eu chegava em casa, ela tava escovando o Fusca com escovinha pra limpar algumas partes. E eu filmava, a galera, mano, como é que tu fez isso com ela, cara? O que tu fez? Que lavagem cerebral foi essa, cara? Me Porra, ensina, que me merda. ensina. Eu falei, cara, minha mulher é demais, mano. Sei. Mulher parceira, hein, mano? Parceirona, mano. Tu é Meu, muito parceirona. parceira, Hoje cara. é a mulher que eu Porque pedi a Deus, velho. Não, a mulher que eu pedi a valoriza, hein? Deus, lógico. Valoriza. Oxi. Não dá tanta atenção pra Dona Francisca. Tem que dar mais pra ela, hein? Lógico, toda a Tu vida. é louco, rapaz. Olha o que eu falo, hein? É. Eu falo quando ele quer começar a se apegar muito. Ai, mas hoje tá chovendo o quê? Tu vai viajar com o Fusca. Poxa, mas Qual foi a maior mentira que ele contou, tipo, de peças, assim, que ele precisava comprar, que daí ele teve que inventar toda uma história, que sempre tem uma história, né, que precisa trocar um negócio, mas por que precisa trocar aquele negócio? Aí começa aquele diálogo, se eu não posso comprar aquele sapato que eu queria comprar, tu quer comprar esse negócio pro carro, por quê? Como é que vocês resolvem essa situação, tipo assim, do que é importante pra ti e do que é importante pra ele na questão do Fusca? Então, na verdade, ele não é de mentir, sabe? Ele fala que ele quer comprar, aí eu falo, tá, mas isso realmente é necessário? Mas Aí ele fala, Geralmente, essa é sempre a resposta dela. Isso geralmente é necessário? Realmente é necessário? Eu falo que é. Eu sempre é. Aí, não, mas eu pergunto por que é necessário. Não, tem um diálogo. E só que, por exemplo, na questão do motor, a pintura do motor foi uma coisa que a gente não concordou. Tá. Ele queria pintar o motor, deixar ele Pra quê? maravilhoso. Ver. Aí eu falei, tá, pra que pintar o motor dele? Pra deixar bonito. e tal. Já que a gente tava fazendo tudo, né? Eu falei, Qual que é o tá, problema de fazer quanto algo? que isso vai custar no orçamento? Eu nem lembro quanto foi, mas foi caro. Ah, vai aumentar tanto. Eu falei, tá, mas não é necessário. Não, mas eu quero. Aí eu, tá, mas não é necessário. Tá, mas eu quero. E aí ficou nessa, ele mandou pintado, eu falei, beleza. No fim, a gente teve que tirar o motor mais 7 vezes, tá todo arranhado a pintura. Aí eu olho pra ele e falei, pois Olha aí, ó. realmente não era necessário, né, amigo? Tá ali o motor todo arranhado, vai pintar de novo? Não vai, né? Porque não vai. Eu acho que todo o orgasmo múltiplo que uma mulher tem na relação é quando ela tem esse momento, entendeu? Que quando ela aquilo tem que razão, ela falou, ela É. tinha razão e dela só chega lá e fala, E joga na cara. eu não te falei. Pega os 8... Eu acho que esse orgasmo é o Isso melhor. acho que é o melhor. Isso realmente foi, Não é? foi complicado. Eu O cara tem que só ficar quietinho. Não, Eu sempre falo pra ele em relação ao Fusca, né? Eu pergunto, é necessário? Ah, é, não é. Quando não é, ele também é sincero. Só que eu não fico falando, vai fazer, não vai fazer. Eu sempre digo assim, ó, tudo tem seu preço, né? Tanto que uma das coisas que a gente hoje conversa e fala, nós tivemos a troca do Fusca, né? Porque quando a gente decidiu fazer a missão Fusca, a gente tinha um Fusca 1976, a gente chamava de Catarina. E isso a gente comprou ele em janeiro de 2020. Em agosto de 2020, a gente trocou. Pegamos a Dona Francisca por ser um carro 10 anos mais velho. Mas enfim, né? Não sei porquê. Eu me apaixonei pela beleza dela. Foi ela porque que... ela era mais velha. Eu só mostrei, eu apresentei o Fusca pra ela. Ela, meu Deus, que lindo. Eu falei, então é esse aqui que a gente vai comprar. Então, a gente fez essa troca. Depois, a gente chegou à conclusão, com a questão das finanças, dizendo, realmente foi um erro a gente ter trocado. Porque a gente se lascou financeiramente, entendeu? Não tinha necessidade. Mas foi feito, entendeu? Os dois tiveram a decisão de fazer, beleza. Então, sempre quando ele quer fazer alguma coisa extra que não tem necessidade, eu falo assim, olha, avalia bem a situação. Eu não vou dizer não, né? Porque é tu que entende de Fusca, tu que sabe das necessidades. Sim. Mas eu sempre venho com essa pergunta. É realmente necessário? Tá, mas quando tu precisa comprar uma coisa pra ti, coisa de mulher, eu compro. Daí tu simplesmente A gente é bem tranquilo com essa parte. Hoje em dia, não, fosse no passado ia ter problemas. Hoje em dia, cara, a gente é muito resolvido com essas partes, Tati, sabe? uma coisa Abriu que a eu mão. sempre falo. A mulher da relação é o Vinícius. Nessa questão de ser consumista. A Flávia, eu sou o que mais Ela é gasta. mais de boa. A Flávia é muito de boa, ela é bem de boa. O Vinícius, ele é assim, ó. Ele tá estressado. Eu quero comprar. Comprar. Eu preciso... Semana passada... Compulsivo do Semana passada ele falou, ai, amor, eu preciso muito fazer uma compra. Eu falei, por quê? Dele,
Ai, não sei, eu tô ansioso, porque tá chegando perto da partida, né? Então a gente realmente tá mais ansioso. Eu quase não sofro de ansiedade. Meu, muito difícil ter algo assim. Só que assim, calmaria, já te dou Mentiroso! atenção. Só que parece que tá começando a chegar agora, tá me dando algo assim. Que eu falei, meu, cara, tá chegando perto. Vamos fazer o rolê acontecer agora e que eu preciso fazer algo, eu preciso gastar. Só que é um Então. baita de um erro, porque agora é a hora da gente economizar pro rolê, eu ia entendeu? dizer Não, isso. e aí Então, é a onde gente co- eu entro, né? É. Porque eu sou mão de vaca. Sim. A Flávia é mão de vaca, velho. Confesso, sou mão A de mais vaca. mão de vaca do rolê é a Flávia. Então, assim, roupa, eu uso até rasgar. Eu é Ah, tipo tu do. assim, Eu sou assim. Olha, mulher perfeita, Eu sou cara. tipo assim, ó, o Vinícius do futuro que se lasca, tá ligado? É, Eu vou do dono. exatamente assim. Cartão de crédito, dá-lhe, amanhã só Não, ele pertence a não pode- Deus, a ele vida é não pode Só louca. quero pensar na minha cidade. Ele não pode ver um limitezinho no cartão, guria. Já era, velho. Não, hoje em dia são mais controlados, já fomos pior já. Na verdade, o que tem cartão lá, pra ti, o que tem limite é o cartão, né? Tu Não, eu não tem tenho. limite. Nem o limite, nem a piada, velho. Aqui nós é sem limite. Então, quando eu quero comprar alguma coisa, eu falo, eu tô precisando de tal coisa. Não, beleza, compro, entendeu? Mas como eu sou mão de vaca, eu pesquiso, eu penso 300 vezes antes de fazer um investimento, entendeu? Sim, olha só a Porque- muquirana mesmo. Não, Sou é grande. por isso que eu falo que é mulher que é perfeita, cara. Pô, gosta de carro Perfeita. antigo, não E gasta ainda ajuda nada. a economia. Ah, Pô, antes- velho. antes da Quem? gente- Não, por isso que eu perguntei, porque claro que ia dar uma discussão se ela fosse consumista, se ela fosse uma mulher que quisesse comprar. Que não ia só sobrar vou dinheiro, vir conseguir comprar, sim, claro, entendeu? lógico. Ou a gente vai gastar com o Fusco, a gente vai gastar. E aí, como é que Chorem, divide homens, essa... chorem. Entendeu? Achei a mulher perfeita. Achou a mulher perfeita, viu? Mas, gente, ó, pra vocês terem uma noção, né? É que eu penso tudo, tipo, que pode ocasionar no nosso orçamento final do mês, né? Aham. Então, hoje, por exemplo, eu queria comer muito pãozinho de queijo. Falei, quero um pão de queijo. Tá Ele grávida. falou, não, vamos lá gravar, né, Agora o não é a hora, podcast amiga. e tal. E daí depois a gente passa lá pra comprar. Eu falei, depois que a gente voltar, a padaria vai estar fechada, a gente vai ter que comprar no posto. No posto, o pão de queijo é R$7. Aí, Um ó. pão de queijo. Eu já ia broxar já. Ela já pensa no preço do pão de queijo antes de comer, eu já ia broxar. ela Aí é. ele falou, Porra, meu Deus, meu amor, que pensamento. Eu falei, Vinícius, R$7 um pão de queijo não pago. Vamos comer agora. Senão vai passar minha vontade, eu não quero mais. R$7 eu não como. Não, ela chegou, mandou um áudio pra mim. Vinícius do céu, tu não acredita. Paguei R$9 numa caixa de leite. R$9! Eu falei, meu Deus, cara, isso aqui dá um baita de um vídeo, cara. Sim, não, eu fiz uma postagem de leite esses dias saindo do mercado. Eu falei, cara, tá mais caro que o litro da gasolina, Tá velho. caro, mano. E O Tá... que estão Não, e colocando ela na pagou porra na- da teta dessa vaca, cara? Que isso? Gente, sabe? Tá mais caro que Tá gasolina, caro, gente. mano. Não, e a gente comprou ela comprou Que na padaria. E, absurdo. meu, na padaria é super caro lá perto de casa. No mercado tava R$7, eu já achei caro. Eu falei, Sim, eu paguei R$9. R$9,75. Eu falei, não, capaz. Eu Pegou sou desse, chato. entendeu? Falei, cara. Falando em gasolina, porra, esse valor de gasolina, deu uma baixadinha agora, mas, meu, pra viajar, isso aí deve ser tu que faz as contas aí, como é que Vai é? ser Meu, o nosso cara. maior gasto. Desafio, né? Nosso mar A gato. gente calcula um custo de R$1.000 por mês de gasolina. 1.000, 1.300. Putz. Porque a gente não pretende também rodar muito, né? É. Mas o Fusca é um carro que Pois é, bebe um pouquinho bebe mais, muito. né? O Faz nosso quanto? Fusca- 7 no litro? Não, o nosso até que faz Não, bem, nosso faz faz 10, 11 ele faz bem, Mas faz bem. incrivelmente a gente sempre fica sem gasolina. Ai, sério? Esse é um Porra, problema de Vinícius. cálculo. Esse é um problema, um Mas erro não de marca? cálculo. Não tem marcador? Então, o marcador meio que não funciona. Agora tá resolvido porque a gente ganhou um patrocínio aí de uma empresa que ela trabalha com os manômetros. Então a gente ganhou todos os relógios do Fusca que Só tem que instalar. novos, tem que instalar, a gente não instalou ainda. Eu Agora, senti uma esse é indireção, até- tem que instalar, né? Instala, né? Então agora tipo Não, porque deve ser muito ruim ficar sem gasolina, cara. É, fogo. Assim, ó, uma Não, e aí- vez, beleza. Duas, acontece. Na terceira já é palhaçada, entendeu? Cara, só que assim, ó, o Palhaçada. legal hoje, se acaba a gasolina no nosso Fusca, vira conteúdo, entendeu? E tem muito fusqueiro que se ó. identifica com o bagulho, entendeu? Porque todo fusqueiro deixou acabar a gasolina alguma vez na vida. E todas as vezes que acabou a gasolina, ou acabou em frente ao posto, ou acabou lá na Litoral Sul. É, A gente tava vindo da... Sim, todas as vezes. A gente veio, a gente tava vindo de Navegantes, a gente tava em Navegantes na casa da mãe dela. Daqui a pouco, ultrapassando um carro. Falei, ah, meu Deus do céu, parou, acabou a gasolina lá. Não, tá brincadeira, falei, acabou a gasolina. Bem em frente à Litoral Sul. Eu encostei o carro, entrei dentro do estacionamento da Litoral Sul. Aí os caras, o que aconteceu? Eu falei, cara, acabou a gasolina. Ele, mano, eu não posso carregar teu carro se tu disser que acabou a gasolina, mas se tu disser que vazou a gasolina, bota no guincho e eu te levo até no posto. Foi, cara, foi exatamente muito isso que aconteceu, largo, cara. né, cara? Vazou a gasolina e tu vê, parei indo aqui. Daí, não, vamos botar no guincho. Botamos no guincho e me deixou em frente à bomba. Anjo.
Aí nós indo em Curitiba, 2 semanas depois, descendo a serra, daqui a pouco... Ah, não. Acabou a gasolina, velho. Não, já tinha acabado a serra. chegando em Joinville já. Daqui a pouco eu olhei assim a bandeira do posto. Eu falei, mano, o posto ali na frente, eu vou correr ali, pegar a gasolina e já volto. Aí eu saí correndinho e daqui a pouco ela me ligou. Ô amor, o pessoal da Litoral Sul tá aqui. Eles falaram que se tu quiser, eles levam até no posto. Eu falei, então traz porque eu já cheguei no posto. Bem melhor, né? Lógico, né? Eles foram levar lá no posto. Falei... E pior Nossa, assim, que ó, bom, hein? todo mundo da Litoral Sul já segue a gente agora. Porque, cara, o cara que ajudou nós de manhã, no outro dia... Gosta de tudo. Já seguiu a gente. Daí ele falou, cara, meu amigo ajudou vocês aí de manhã, agora eu tô ajudando vocês, vou seguir também. Cara, isso que é muito massa do Fusca, né? Todo Porque tem mundo muito tem, isso, tem uma cara, tem comunidade muito, que mano, tem ama muito. e onde vocês Vocês eram muito param. Mano, relacionamento. Tu parou que 2 massa minutos, isso. 5 minutinhos já tem alguém Alguém perguntando vendo, o que o povo hoje querendo filmar, bater Exatamente. foto, né? Então, e o nosso Fusca chama muita atenção. Sim, Então é a galera lindo. já... O que Cara, tá o Fusca acontecendo? dele, gente, tem uma barraca, vocês dormem em cima, né? Nossa Sim, casa, então, vai ser nossa casa é tipo ali. a casa de vocês, né? Conta É. um pouco sobre essa, a gente já vai falar dessa missão de vocês, essa próxima viagem agora, que vocês vão fazer, mas de alguma outra viagem que vocês fizeram, assim, que vocês, de repente, que aconteceu um perrengue muito, uma história pra contar, assim, um negócio muito... inusitado. Perrengue, mal começamos já o rolê, já teve vários, né? Vários perrengues, mas... Porque com o Fusca vai dar, né? A primeira viagem que a gente fez com o Fusca, assim que o Fusca ficou pronto, era ali pra Penha, no Beto Carreiro, tava tendo um encontro de carros, a gente foi, e no outro dia a gente ia subir Campo Alegre porque era meu aniversário. Então a gente subiu Campo Alegre, quando chegamos lá em cima de Campo Alegre, o motor começou a bater. Foi um barulho enorme. Falei, cara, não acredito que o motor quebrou, velho. E a gente tinha gastado, cara, mais de 10 mil reais naquele motor. Falei, mano, não é possível, cara, não é possível. A gente foi lá, curtimos meu dia lá, que era aniversário e tal. Daí na hora de voltar, eu desci sem embreagem a serra inteira. Porra, sem sério? embreagem. Como que fez isso? Eu pensei que só Ayrton Senna fazia Não, isso. era sem embreagem, com chuva e neblina. Porra, Ayrton Senna, olha, ó. Não, botei Ayrton Senna no bolso nessa hora. Porra, botou no bolso. E Ayrton Senna fazia isso, né? Tem uma Dirigia coisa sem a marcha, sem na embreagem. chuva. Então a gente vinha descendo só Sem embreagem. no tempo do motor ali. A gente vinha descendo e tal. Vim até meu mecânico em Joinville aqui, sem embreagem. Aí a gente teve que baixar o motor de novo, era um problema lá e tal. Então esse ali foi já o primeiro rolê e a primeira frustração já, tá ligado? Então, qual mais outra, amor, que tu lembra assim que... Mas tu se considera um cara bolé, então, né? Porque pra dirigir assim, Ah. não é qualquer pessoa, eu né? ia falar, ele é muito bolé é bom motorista. Não, essa parte de porra. boa, assim, eu não é querer me achar, mas eu sempre... Não, só de tu falar isso. Cavalo de pau, essas paradas assim, era comigo, tá eu ligado? sei porque eu entendo, porque eu gosto de dirigir também, né? Eu gosto. Meu sonho, a hora que eu tiver dinheiro mesmo, é ser aquelas pessoas que faz aqueles negócios de drift. Eu isso, tinha um de Chevette que, Porra, mano... eu acho muito tesão, O Chevette, sabe? eu não podia ver uma rua de barro ou uma rotatória Nossa. que estivesse chovendo assim, era só de lado, velho. Eu acho muito Era massa. Eu gosto de velocidade. Era o Vinícius de Toretto, tá ligado? fazer Mais essas ou menos trilhas isso. de Jeep, acho muito massa. Então, eu sei quando uma pessoa dirige bem, só no jeito dela dirigir ou dela falar de como ela faz, porque não é qualquer pessoa que faz isso. Não, sim. Entendeu? Então, tu já sabe, a pessoa que entende, que dirige, se eu tô no Uber, é uma desgraça pra mim. Porque imagina, depender Dá um do ranço, Uber, né? cara. Ah, Porra, porque os caras dirigem Isso muito também. mal. Quando é outra Até pessoa hoje eu dirigindo, peguei um Uber só que dirige bem. Só no jeito de entrar na curva, eu falei, porra, tu dirige bem pra caralho, hein? Ele vai assim, obrigada, pois é, eu gosto de dirigir. Tu já sabe quando a pessoa gosta. Sim, sim. Ela é diferente. Sim. Bem Totalmente isso aí. diferente. O Vini gosta muito. Quando eu tô na estrada, eu sou outra Sempre- pessoa, tá ligado? Ele Parece que... Ele fala pra mim assim, né? Quando eu dirijo Fusca, foram poucas vezes, mas toda vez que eu dirijo Fusca, eu aprendi a dirigir na autoescola. Então eu. Na verdade, tu não aprendeu ainda, né? Exatamente. Tipo, eu aprendi pra tirar carteira na autoescola. E, tipo, tu aprende de uma forma. Aí quando eu vou fazer, aí ele falou assim: esquece tudo que tu aprendeu. Vem pra escola, como é que tu fala? Brian O'Connor. Mas é verdade, ali é só pra Velozes e roubar o Furiosos. nosso dinheiro, né? Porque Não, é, tu exatamente. aprende na raça mesmo, não Então, adianta. é no dia a dia. É totalmente diferente, né? Tá, e aí vocês acampam para o Fusca, arma a barraca e dorme ali. Dorme ali. Em qualquer lugar. Qualquer qual lugar lugar mais é lugar. inusitado. Lugar que for Tipo, permitido. natureza. né, É. pra- A gente acampamos algumas vezes aqui na Empenha, tem um lugarzinho ali que é um bequinho que desce lá embaixo, assim, quase de frente com a praia. Então Olha ali só que a gente é um massa. lugarzinho que eu curto bastante a gente acampar. E a gente vai muito pra Campo Alegre. Campo Aham. Alegre, aquela região ali de São Bento, então a gente... não viajou lugares muito longes por conta, primeiro que a gente tava sempre no rolê de deixar o Fusca preparado, sempre dava algum probleminha, então não dava pra viajar longe. Agora a gente pode dizer que ele tá ok. tá Só praticamente que pronto. aquela questão, viagem custa dinheiro, né? Sim. E hoje a gente tá nesses preparativos pra viajar, para começar a nossa trip. Então a gente tá enxugando todos os gastos possíveis. Uhum. E quando a gente vai acampar, é aqui por perto, o rolê é Sim. muito barato, pra gente poder realmente ter o objetivo, chegar no objetivo de final de agosto, em nome de Jesus, a gente começar a viagem.
Tá, e quando dorme na barraca, dá pra ter intimidade? Dá pra... Cara, a gente barraca recebe muito essa aguenta? pergunta aí, Dá. velho. Barraca aguenta? E tá aprovado, Impacto? tá. Aprovada a barraca? Só tem que a cuidar barraca com o fica volume, armada? né? O volume A barraca Tem- fica tem sempre que- armada? Tem que ter um cuidado com a intensidade, assim. Dá pra se empolgar muito. Não, tem que essa ser, parte aí- mas dá pra... Dá. E quando eu vi, a primeira coisa Testado que eu e aprovado, testado e aprovado Testado e pelo aprovado, patrocinador de vocês. Mais ou menos isso aí. Isso é importante, né? Porque, porra, vai viajar, vai ficar dias, semanas Não, fora. dá, né? Tem que Não, ter tem que ter, um né? momento ali do casal, né? Não, Com tem que certeza. ter. Então, essa tudo parte certo, é... essa parte tá Tudo certa. Tá ok. aprovado já. Tá, aprovado. e aí como é que vem essa ideia dessa trip de vocês? Vão ficar quantos meses fora? A gente calcula 1 ano e meio pelo Brasil. Uau! A gente tem mais ou Vocês vão menos sumir 18 daqui, mil então, quilômetros mesmo. traçados já. A gente, Meu caramba. a gente não pretende mais voltar pra Joinville. É. A gente- Olha aí! Tchau, Joinville! Adeus! Só quero passar esse filme. Sai do Fusca, assim, tchau! A gente vem pra visitar a família, obviamente, né? Porque é todo mundo aqui. Mas a gente não tem mais a intenção de morar em Joinville. O dia que a gente resolver, né, parar com a viagem, se estabilizar, Cara, que a massa! gente quer viver em outro lugar. Entendi. Então, tanto que essa organização que a gente está tendo financeira agora, de, né, dar uma segurada nos gastos, é porque também a gente vai entregar apartamento, a gente não vai ter mais nada prendendo a gente a Joinville. Entendi. Vai ser um... Na verdade, a gente tá começando a descartar algumas coisas que a gente não precisa da nossa vida. Desacelerar um Família, pouquinho. amigos. Vou chegar nesse assunto. A gente tá desacelerando Sogra, um pouco a nossa vida, família, na verdade. amigos. A gente está diminuindo nossos custos de vida para realmente ter uma vida prezando um pouco mais de qualidade Tá. do que de mostrar coisas, por exemplo. Hoje, os jovens de hoje em dia, eles querem mais mostrar do que viver algo, sabe? Sim, Então, sim. é Você isso que a tá gente meio que está contra essa correnteza, sabe? Então, a gente está desfazendo de algumas coisas realmente para poder vir na estrada de uma forma um pouco mais simples, porém com uma qualidade de vida muito melhor. Sim. Então, é isso que a gente busca, assim. Aí vocês querem conhecer o Brasil inteiro, vocês vão passando de estado em estado, fica um pouco em cada lugar. Sim, E aí vocês depois- a nossa rota vai ser fazer toda a costa do Brasil, né, o litoral, até Fortaleza, ali, aquela região do Nordeste. E depois a gente volta pelo interior do Brasil, ali, Tocantins, Goiás, né, Mato Grosso. A gente quer fazer toda essa região, voltando novamente para Santa Catarina. E depois que a gente chegar em Santa Catarina, fazer toda essa volta, a gente calculou 1 ano e meio, mais ou menos, a gente ainda vai... O plano era fazer a América Latina, né? Ir até o Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Extremo sul da Argentina. E até México, e se visto aprovar, Estados Unidos, Alasca. Mas a gente tá com outros planos também, que pode ser que aconteça. E ao invés de fazer a América Latina, a gente ir pra Europa, mas são planos. Fazer tipo uma trip na Europa. levar Exatamente. o Fusca pra lá. Esse rolê do Ushuaia, Alasca, hoje tem muito pessoas viajante fazendo, sabe? Então a gente tá querendo realmente... Esse rolê foi aquele, como é que é o nome que O faleceu? Shurastei. O Shurastei, né? É o E Jesse, até- no caso. É o cachorro. O Jesse, que é o rapaz, e com o cachorro dele. Parou o Brasil, né? Esse caso também. Que até é muito parecido, semelhante com o que vocês Sim, vão sim. fazer. E, tipo, ele tinha uma história muito fofa, muito linda ali e tal. E aí, quando ele tava, acho que faltava 2 dias pra chegar na Alasca, Sim, aí aconteceu um acidente e ele acabou morrendo. Ele e o cachorro morreram, né? Foi muito triste, assim. sim. E, tipo, nesse momento, assim, quando passa um filme na cabeça de vocês, quando aconteceu essa situação, porque querendo ou não, tá mexendo com uma coisa que também é o sonho de vocês, Sim, né? sim. Como é que foi pra você esse momento? Por assim? mais que a gente não era tão próximo, a gente Vocês conheceram ele? não pessoalmente. Mas Porque ele quando é ele, de balneário, né? sim, Pertinho. ele buscou o Fusca dele aqui em Joinville. Ó. Ele comprou o Fusca. E Mas depois a daquilo ali que a tinha, gente... tipo assim, era aquele seguidor que tava sempre interagindo, né? Sempre Sim, interagia, por e ser aí? o mesmo rolê que a gente quer fazer, entendeu? Sim. Então, quando aconteceu isso ali, parece que foi um familiar que faleceu. Imagina. A gente sentiu, eu senti mesmo assim, como... Falei, cara, não acredito, mano. Não acredito, assim, eu fiquei... A Flávia me mandou mensagem, falei, mano, tu Eu achei viu? que era fake news. Eu falei, cara, não é possível, mano. Então, tipo assim, a gente sentiu... Né? A gente foi no velório dele, conseguiu ir no velório dele ali, a gente foi lá ver ele e tal, e ele pra mim foi um, tipo, cara, falei, não acreditei, assim, sabe, naquilo. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade, a gente tá sujeito a isso, qualquer até em lugar. Joinville aqui, você Claro, pode bater o carro e morrer. um acidente, Então, sim. teve muita mensagem, a gente recebeu muita mensagem de carinho, no sentido de... Teve uma que eu não esqueço, que a pessoa comentou assim, o Jesse e o Shurastei nos trouxeram de carona até vocês, agora a gente vai de carona com vocês. Cara, isso aí pra mim, falei, cara, foi um incentivo, falei, cara, jamais vou desistir desse rolê por causa de um acidente, por exemplo. Claro. Então esse agora é uma meta, porque realmente tem muita gente que migrou do Instagram dele pro nosso. Então a gente realmente quer fazer esse rolê acontecer. Não, e Então, até o custa o que Ale custar, ali sabe? Serviu como
pra impulsionar mais a gente. Exatamente, Sim, é. sim. Quem achou que isso ali ia desestabilizar ou realmente parar com... Não, muito pelo Até porque contrário. eu acho que a mensagem que ele deixou foi essa. Ele era um cara muito motivacional, Sim, ele colocava sim. todo mundo pra frente, e ele tinha os sonhos, e eu vou fazer o meu sonho, vou fazer acontecer, e ele foi. E também, né, a história dele é Batalhou muito bacana. muito, cara, ele batalhou muito. Foi viajar sem dinheiro nenhum, cara, Sim. meu, Altos dormia lá perrengues, dentro, cara, aos eu acho que de perrengues, viajante ele é o cara que mais passou Meu perrengue, Deus, velho. a história dele Ele é passou muito. foda. Porque eu acompanhei todos os projetos. Desde quando ele saiu aqui de Joinville, eu acompanhei ele todinho. Todos. Eu tava muito à frente, sabe? Então, quando eu vi os perrengues que ele passava, eu falei, cara do céu, mano. Eu já teria talvez desistido, tá ligado? Sim. Mas quando tu vê que ele tinha um foco, quando tu tá focado naquilo ali, mano, nada te para, sabe? Eu sempre tenho uma mensagem que me motiva Jesus, ele suportou o trajeto da cruz porque ele tinha uma visão ampla e nítida daquilo que ele viria depois. Ou seja, quanto mais focado tu tá no teu futuro, mais tu sabe pra onde tu tá indo, mais inabalável você vai ser no seu presente. Então, cara, se eu sei pra onde eu tô indo, se eu sei onde eu quero chegar, o que eu passar aqui hoje, cara, vai ser só uma motivação a mais pra mim poder chegar lá na frente, tá Mas é ligado? que essa coisa que vocês querem vai meio um pouco contra o que a maioria, porque vocês estão focando, por exemplo, numa coisa que automaticamente você já tem muita visualização de que vai ter muito perrengue, vai ter muita dificuldade ali, né? Vocês não vão encontrar muita coisa no caminho difícil. É com um carro que acaba dando um pouco de medo. Será que ele vai aguentar? Será que não vai aguentar? Já entra meio que pisando em ovos ali, né? Então, vocês estão saindo da zona de conforto, querendo ou não, para ir para um negócio. E o que move vocês realmente a estarem fazendo isso? Por quê, assim? O que vocês querem atingir com as pessoas, assim? Fazendo esse tipo de coisa, largando tudo e realmente indo conhecer o Brasil. Como eu te falei, a gente quer alcançar vidas, a gente quer poder... Vocês vão pregar. A gente vai isso? pregar, a gente quer pregar, Tá. a gente quer alcançar as pessoas. O Fusca, ele entrou de gaiato, ele faz parte do nosso rolê. É um meio de um rolê. As pessoas vêm falar do Fusca, daqui a pouco a gente já tá falando de Jesus, então Entendi. ele é meio que um meio para aquilo que a gente quer. atrair as O foco pessoas. principal sempre foi a Entendi. missão. O Fusca entrou, mas o foco sempre foi a missão. A gente não vai dizer que vamos estar em cima de um púlpito pregando, né? Mas, por exemplo, o fato de a gente estar expondo isso aqui no teu podcast é uma forma de a gente estar pregando o que a gente acredita. Sim. Então, essa é a nossa missão, sabe? E poder realmente ver que as pessoas são tocadas, porque o feedback que a gente recebe, sabe, das pessoas olha, eu realmente vejo algo diferente de vocês, eu realmente vejo que existe algo a mais, que não é só um casal falando sobre viagens, que é muito legal, né? Que tem um Fusca que é muito legal. Realmente, isso é demais. Vende, né? Isso vende muito bem. Só que nós temos algo muito melhor e muito maior dentro de nós, sabe? E é isso que a gente quer levar. E é isso que faz com que a gente não pare, porque existe um propósito, sabe? Existe uma transformação que a gente quer levar para a vida das pessoas. Talvez a gente nem vai saber o que a gente fez na vida de alguém, sabe? Mas se ela for tocada de alguma maneira, já tá. Que é o que a gente estava falando no intervalo, não necessariamente tem a ver com religião, né? Tipo Não. assim, religião e espiritualidade são coisas completamente diferentes. Então, eu acredito que o fato de vocês viverem como vocês vivem, do respeito que vocês tenham pelo outro, isso já é uma forma de pregar uma com vida certeza. espiritual, uma vida de pessoas que seguem o que Jesus Até nos porque a ensinou gente e tudo não- mais. como Isso eu é te- muito legal. Como eu te falei, a gente exemplo. não prega religião, né? Sim, A gente sim. não- A gente quer amar o próximo, é isso que a gente quer. A gente quer alcançar uma pessoa, poder dar um abraço, às vezes era aquilo que ela tava precisando. Às vezes a gente não precisa nem falar nada. Só de chegar, mano, como é que tu tá hoje? Daqui a pouco tu olha, a pessoa já tá quase lacrimejando. Eu falei, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Mano, a pessoa já tá chorando, daqui a pouco ela tá contando a tua história. Eu falei, é isso que a gente quer. A gente não precisa exatamente enfiar Jesus igual abaixo da pessoa. Se ela não quiser ouvir, beleza, a gente vai pro Nós não próximo. convencemos ninguém de nada. né? A gente vai pro E próximo. hoje em dia, assim, qual é a dificuldade que vocês veem com a rede social, com essa juventude, né? Que tá aí hoje com a era das comparações, né? Com essa era de tipo, eu quero ter a vida do Neymar, quero ter a vida da Beyoncé, parece que nada tá bom aqui, viver com essa ansiedade toda, as famílias acabam mais destruídas, desconstruídas, né? Sem essa base, sem tudo isso, esses jovens meio perdidos, assim. Vocês acabam encontrando isso pelo caminho, como é que vocês lidam com isso? Então, na verdade, é difícil com um encontro você fazer algo muito grandioso na vida da pessoa, né? Mas eu acredito sim que apenas num encontro uma pessoa pode ser curada, sabe? Então acho que depende muito de pessoa para pessoa. Mas é um caso muito triste de a gente olhar para a juventude de hoje em dia e ver o quanto é vazia. Vazia, superficial. É triste, é superficial realmente, é de se comparar. Eu como adolescente, né? Quando eu era adolescente, eu era vazia, né? Mas não porque, tipo, eu me comparava com os outros, mas porque eu tinha falta de algo dentro de mim, sabe?
E hoje eu vejo que essa questão da comparação é algo muito, muito forte na juventude, principalmente por conta... Porque a rede social, ela mostra uma realidade tão perfeita, né? Eu vejo Uma vida por de nós. edição, né? Eu vejo por nós. Muitas pessoas chegam e falam, assim é fácil viver viajando. Ai, porque vocês têm dinheiro, vocês têm patrocínio. A galera acha muito assim, isso, velho. gente, não Sim. é, sabe? Sim. Não é. Então, eu acho que realmente precisa haver um filtro nas redes sociais, né? A gente filtra e as pessoas têm que filtrar também. A gente sabe disso porque tem muito rico também se matando. Então, Claro. às vezes, mostra uma vida perfeita, mas por trás da câmera tá desossada, entendeu? Sim, sim. Então, a gente traz realmente essa realidade do nosso dia a dia pra mostrar que nem sempre são flores. Sim. A gente até tem no nosso CF lá que a gente mostra mais ainda os bastidores, porque pra mostrar que, cara, não é só tudo aqueles videozinhos que a gente mostra, não é só isso ali. Claro. Tem muito perrengue por trás. Então a gente quer ser muito verdadeiro nesse sentido pra mostrar que não existe uma vida perfeita, Sim. sabe? Então não é, tu tem que saber filtrar aquilo dali. É aí que entra a questão de a gente mostrar realmente o que tá por trás das coisas, sabe? Mas isso é importante, né? Porque Sim. hoje as pessoas querem ver uma vida editada, né? E É. a vida da gente, ela não é editada, só é editada no Instagram, mas tem perrengue, tem Sim. briga, tem Sim, falta com de certeza. dinheiro, perde Sim. emprego, o carro quebra, um monte de coisa acaba acontecendo e que faz parte, né, cara? Faz parte do processo, né? Eu Faz parte. tava até comentando com o Vini, agora dia 7 foi aniversário dele, 7 de julho, né? Ele levou molvada, Isso, inclusive, ele se levou vocês vissem molvada. o vídeo. Meu Jesus. Tem no TikTok. Vai o ter vídeo. troco, gente. Procurem lá. Vai ter volta, dia 14 de agosto, aguardem. Evento especial. E aí a gente tava conversando e eu relembrei o aniversário dele do ano passado. Aham. E eu falei assim, tu lembra como a gente tava despedaçado? A gente tava assim, ó, tão desmotivado, a gente já estava com a missão Fusca, mas as coisas tava dando tanta coisa errada. Do motor quebrou O e Fusca tal. nada Então a gente tava funcionava. bem embalado, assim, A gente não sabe? conseguia, tipo, usar apoio, porque a questão, por exemplo, de ter uma barraca de teto é muito cara. A gente não tinha condição financeira pra investir. Imagina. Então a gente tava buscando patrocínios. Então tudo isso, a gente levava tanto não, tanta coisa ruim. A gente tava com várias dívidas, porque nós dois somos autônomos. Uhum. Aí veio a pandemia, nossas Nossa. A finanças gente acumulou muita tipo dívida, assim, foi uma guerra, assim, sabe? foi horrível Eu pra também gente. sou autônomo e sei como é que é difícil. Então, Tem que correr atrás do e negócio. a gente tá Você bem... trabalha com o quê? Eu sou barbeiro. Barbeiro, Na época eu tava trabalhando na área de maquiagem. maquiagem, viu? Imagina, Evento que festa, tá voltando esse evento, ano só. ficou sem nada, né? Foi bem barra, assim. Então a gente Difícil. tava assim numa fase que tava muito difícil. É aquele momento sabe? que tu pensa em desistir de tudo, né? Olha, não houve o pensamento de desistência, mas a gente olhava um pro outro e disse assim, oh, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Por quê? Porque a gente tava muito focado naquilo que a gente queria. Como eu falei, quando tu tá focado naquilo que tu espera no futuro, aquilo que tá acontecendo no teu presente, tu abandona, velho. É algo passageiro. Aquilo que tu tá vivendo ali não é aquilo que tu é, sabe? Eu acho que às vezes é um pouco isso que falta pros adolescentes, pra juventude de hoje, né? Acontece Querer alguma ser- coisa e já quer ter- desistir, velho. Mas elas não estão, tu pergunta assim, o que tu quer ser, o que tu quer fazer e tal. Não sei, TikTok, youtuber, não sei o quê. Nada contra, mas assim, tu precisa ter essa motivação do que tu Sim. quer ser, ou do que tu quer... eu quero viajar pros Estados Unidos, quero fazer uma turnê na Europa. O que tu tá fazendo hoje pra se tornar isso realidade, Então tá tu vai ligado? trabalhar pra caramba pra alcançar aquilo lá. Só que se Exatamente. tu não tem nada, tu só vive o hoje, viver Sim. o hoje é complicado. Porque tu só consegue plantar se tu só consegue colher se tu plantar. Exatamente. E essa matemática as pessoas não fazem, né? Elas acreditam que o amanhã será melhor, porque o futuro será melhor. Vive no só que futuro o futuro e- só será melhor se tiver o hoje, Se tiver velho. o- É isso aí. Exatamente. A gente só tem a sociedade que tem hoje porque lá atrás isso tudo foi feito, foi manipulado pelo Estado. E te- Entendeu? E tem um versículo que a gente sempre manda pra quem compra os nossos adesivos, que é de Mateus 17:20, que diz assim, ó, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. O pessoal sabe, porque a gente manda o grão de mostarda pra eles terem noção eu já do tamanho vi de grão de mostarda. o grãozinho. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você poderia pedir pra esse monte se mover daqui pra lá, que nada seria impossível pra você. Sim, sim. Então, assim, a fé é a certeza daquilo que você não vê. Sim, eu acreditar. E a gente focou nisso de uma forma tão sobrenatural que a gente realmente, quando tá assim, nos momentos mais difíceis que a gente diz como é que vamos fazer, a gente olha para aquilo que a gente não vê. Sim, né? sim. E Não, ela se emocionou. Porque é a nossa realidade, é o que a gente mas vive, isso. entendeu? Eu sempre falo, cara, esse negócio de fé é muito doido, porque as pessoas falam, eu ter fé, como é que tem fé? Só que assim, a fé, ela vem testada justamente no momento mais difícil. Exatamente. Ali é o momento de dor que tu tá passando, que tu não vê saída. Esse é o momento, porque o que é a fé? A fé é o ato de você pisar e não ter chão. Aham, É isso aí. É você pisar e não ter chão. Tu não vê chão, tu não vê nada, mas tu pisa. exatamente. Entendeu? E isso é muito difícil tu fazer, porque sempre vai ficar uma duvidazinha, mas será?
Ai, mas será que vai dar certo? Ai, mas eu vou conseguir pagar essa conta? Eu vou conseguir... E trabalhar isso na tua mente, nas tuas emoções. Eu gosto de estudar muito física quântica, né? Eu acredito muito nessa coisa de energia, que nós somos seres de energia, né? Nessas coisas todas, e como a nossa mente funciona em prol disso, né? E aprender a controlar a tua mente, cara, é a coisa mais importante, porque todas as tuas emoções, elas só são geradas através de teus pensamentos. Sim. Então, quando tu começa a ter pensamento negativo, as coisas não dão certo e tal, cara, tu começa a já ter emoções, algo, né? Emoções ruins, o medo começa a vir, a angústia começa a vir. E quando isso vem, cara, bloqueia tudo, velho. Sim. Então, quando você tem fé, por isso que é uma coisa tão importante, a religião ela ensina de uma outra forma, mas que a física quântica ensina também, que é esse negócio de tu controlar a tua emoção. Então, tu vai ter fé, não, eu vou fazer, eu vou acreditar, porque vai dar certo. É isso e quando realmente tu tem isso no coração, dá certo. Dá certo. É impressionante. Eu sempre que a minha vida, vários momentos, eu já testei esse negócio e dá certo, cara. Mas na hora que eu tô passando perrengue, é foda. Tem uma história nossa, né? Em 2019, quando virou o ano de 2018 pra 2019, eu olhei pra ele e falei assim, ó, esse ano eu quero fazer uma viagem internacional. Falei pra ele. Aí ele, então tá bom, nós vamos fazer uma viagem internacional. Foi passando o ano de 2019 e a gente nada. De ver viagem e tal. Nem atrás a gente não tava nem indo. atrás, nem. Porque não tinha dinheiro. Em setembro, Tem gente que acha que é tudo fácil, né? Não. Em setembro, um amigo nosso, ele chegou e falou assim, cara, eu queria muito ir pro... Ele já tinha ido pro Chile e ele queria ir de volta, porque naquele phase ele não conseguiu ver tudo que ele queria. Vamos pro Chile? Daí a gente, bora, vamos, mas como? Quanto que vai custar isso, né? E aí ia custar em média só a passagem de avião, 1.500 por pessoa. Então pra nós era 3 mil reais, né? Eu falei, cara, já tá em setembro, a viagem seria em dezembro, nós temos 2 meses pra conseguir 3 mil, mais o dinheiro pra levar pra viagem. Aí eu falei assim, olha, eu vou colocar nas mãos de Deus. Falei pro Vinícius, então tá bom, então vamos colocar nas mãos de Deus. Se der certo, deu. Aí todo mundo já tava com a passagem comprada e só faltava nós dois. Na semana, a gente tinha que fechar até sexta-feira naquela semana. Já era uma terça-feira, a gente não tinha nem metade do dinheiro ainda. Não tinha dinheiro nada, não tinha nenhum dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí o Vinícius falou assim, ó, a gente já tava pensando na questão do Fusca e tal, a gente tinha uma moto, e ele falou, ó, eu vou vender a moto, se eu vender a moto até sexta-feira, a gente vai, senão não vai rolar. E aí eu falei, então tá. Beleza, ninguém comprava essa moto. Terça, nem tipo perguntando questão de valores. Botei, não, nada. Na sexta-feira, na quinta-feira eu olhei assim e falei, senhor, cara, o senhor na sabe do meu mano. coração. Eu falei assim, o senhor sabe do meu coração e o meu desejo de fazer essa viagem. Por favor, senhor, envie alguém pra comprar essa moto. Aí ele, na sexta-feira de manhã, ele falou assim, olha, tá vindo uma pessoa vir aqui olhar a moto. Mas eu nem tô com muita esperança. Porque ele só falou assim, a moto tá aí ainda. Eu falei, tá, eu tô indo em ver, sou aqui de Jaraguá. Tô indo em ver a moto. Eu falei, tá bom, então vem. Eu nem botei fé, tá ligado? E a gente tinha que, tipo, dar a resposta até umas 3 horas da tarde de sexta-feira. Aí, beleza, o cara foi lá, era de manhã e tal. Meio-dia, esse aqui chega pra almoçar, ele falou assim, amor, o Pix tá na conta. tô com 20 mil na conta. Aí eu, não acredito dele. Sério. Eu falei, meu Deus, vamos comprar passagem agora. Mano, o cara veio, olhou a moto, cara, qual que é o teu Pix? Eu falei, não vai nem dar uma volta com a moto, cara? Eu quero. Não, eu vou levar. Eu falei, então tá aí, é nóis. Cara, é muito isso, levou, muito mano. Isso, fé, falei, cara. Eu falei, a mulher, e aí, galera, vocês vão fechar ou não vão? Eu falei, tá aqui, ó, nós vamos. Olha, a gente pagou à vista nossa passagem. Foram de patrão, né, velho? Aí estourei, né? Aí o que a gente fez? Tinha 20 mil, né? A gente pagou algumas contas, porque, né? A gente não tá na pandemia, mas a gente tinha algumas contas, quitamos algumas contas, e sobrou 10 mil, que foi o que a gente levou pra viagem e curtimos uma viagem tudo, legal. Né? Torramos tudo. Lá Torramos tudo. É que assim, a viagem foi de 10 anos que a gente tava junto, comemoração. Daí a gente renovou nossos votos lá. Então, tipo assim, lá foi o start pra viagem da Missão Fusca acontecer. Sim. E lá a gente começou a ver, cara, eu quero viver isso, eu quero viver viajando. Então lá a gente deu com os 2 pés. Tem que encerrar, falta quanto? Mais ou menos uns 5 minutos? Tá, daqui a pouco a gente já vai estar tendo que encerrar. Fechou? Porque a gente fala pra caramba, né? E o papo é bom demais. Eu quero ficar ouvindo cada vez mais vocês, né? Mas pra gente estar encerrando com chave de ouro, eu quero saber, né, questões de ajuda, de custo, de patrocinador. Como é que tá funcionando tudo isso agora? Do que vocês precisam? Abram seu coração com a galera que está assistindo pra essa viagem, pra essa trip que vocês pretendem fazer, que é tão legal essa ideia. É. Então,
quiserem abrir o coração, que vocês precisam, e conversa com a galera. Graças a Deus, assim, com tudo que o nosso crescimento nas redes sociais, tem muitas empresas já que vêm apoiando a gente cada vez mais, sabe? Tá. Então a gente já tem alguns patrocínios, porém, a maioria é tudo permuta. Ou alguém que deu a barraca pra gente, os pneus e assim vai. Entendi. Hoje, nossa maior questão é a parte financeira, de como viabilizar isso, nossa viagem e comida, o gasto com a gasolina e tudo mais. Então agora hoje a gente está procurando alguns patrocínios para levar junto com a gente, para sonhar isso junto com a gente. Que não é só para a gente viajar, mas lembre que a gente quer trabalhar com projetos sociais. Então a gente quer empresas para trabalhar nesse quesito, à frente desses projetos, E sabe? o cachorrinho vai rolar de entrar um cachorrinho nessa história? A gente tá tentando... Eu tô vendo que a oração dela é forte, mano. Não, a mulher a oração dela é Aqui forte, hein? do reteté, Eu mano. acho que vai rolar. Acho que tem até nome esse cachorro. Tem nome ou não tem? Olha, tem. Qual que é o nome do cachorrinho? Fala pra gente. Fala. Se for machinho, vai ser Sheldon. O Já Sheldon! falei. Aí, ó, The Big rapaz. Bang Theory, Tô tentando convencer Vinícius de ter um Cadê cachorrinho pra o essa fã de The trip, Big Bang gente. Theory aí? Tem que colocar um cachorro, porque o cachorro também abre portas, não é? Ele, Então, é assim que nem o sim. Fusca faz o cachorrinho também. As É pessoas mais não ou querem ver o menos isso aí. cachorrinho, não sei Então, o quê. estamos ó. aguardando. Vamos ver se a É o oração dela for Shelby. boa É o mesmo. Sheldon. Sheldon. Se fosse Sheldon, chama Sheldon. Sheldon, vem cá, Então, eu vem. trouxe um Sheldon pra vocês aqui, gente. Então, Sheldon realizando, então, todo esse desejo. Peraí, que isso Ó, aqui é Sheldinho. uma apresentação. É claro, Que gente. gente Ó, não gente, vê. é visualizar, Oi, visualiza. Sheldon. Como Ó, você tá, Sheldinho. Sheldinho? Oi, Claro que é. Assim, ó, eu vi que realmente era um sonho, um desejo de vocês, então eu vou realizar esse sonho. Assim, ó, o Sheldon está aqui, né? Vai participar dessa trip, agora essa viagem com vocês, então. Tá vendo? Não tem Ah. mais como fugir. Não tem mais. Se acostuma, passa a mão no Sheldon, passa a mão Oi, nele. Sheldinho. Faz Vem cá, amizade vem com com o ele. pai, vem com o pai. Vem com o pai. Vai se acostumando de ter um cachorrinho aí, porque eu sei que a tua mulher, a oração dela é forte, quando tu A não mulher vai da braba, conseguir velho, fugir é da disso, braba, é da entendeu? braba. E a viagem de vocês vai ficar mais encantadora, mais fofinha. Um monte de cocô no carro, mas alguém vai ter que limpar, né? Mas tá tudo certo, tirando essa parte. Guria, ela até se responsabilizou já. Ai, Você, ó. amor, o que tu precisa passear com o cachorro, eu passeio. Eu cuido. Ela faz assim, ela faz... Pede pro pai ter um cachorro. Eu falei, então tá, então hora isso, ó, que o canil lá aceitar Aí, ó. na parceria lá, tá dentro. Tá Fora dentro, isso, gente. Terminamos aí, se alguém tiver também algum cachorrinho, quiser fazer uma parceria, como é que é a raça lá, que é coisa do... Eu quero muito um Jack Russell. Ela quer um é o Jack cachorro do Russell. Máscara. Do Máscara. Não conhece? Se alguém Assim, quiser, gente, ó, porque daí eles vão fazer também nos vídeos deles, o que vai ser legal? Ensinar as pessoas a viajar com o seu cachorrinho, entendeu? Porque no momento de possível. viagem, final do ano, as pessoas às vezes abandonam o cachorrinho porque não tem onde deixar. Então, eles vão estar fazendo vídeos e falando, olha como legal, viajar com o cachorrinho. Entendeu? Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a todos vocês. Então, nós que Esse agradecemos a podcast, oportunidade aí. entendeu? Por toda essa conversa, por estarem aqui. Então eu espero que dê gostoso. tudo de bom pra vocês. Quando eu voltar pra Joinville, passam lá em casa comer uma cuca. Com certeza. Né? Então, é isso, gente. Acho que foi a primeira vez que a gente conta a nossa história de relacionamento, não apenas do Fusca. Porque geralmente a galera quer saber a história do Fusca, entendeu? Não, cara, a dona Francisca, ela é linda, maravilhosa. Mas ela todo chegou mundo já depois do conhece. rolê. Ela chegou depois do rolê, entendeu? Eu quero saber disso aqui, essa nova historinha que me marquem, tá? Quando eu aparecer. Com certeza. Entendeu? E vocês são um casal maravilhoso, continue assim, sendo esse Obrigada. exemplo Obrigado. pra todo mundo, viu? Obrigado. Mesmo, obrigada a vocês que estiveram até agora no nosso JCast. Um grande beijo e até a próxima.